Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária. Parte 7. Capítulo 72. Outono. Entretanto, do outro lado da cidade da Águia da Neve, no fundo de uma rua que já havia sido invadida há muito tempo, Firs já estava ajoelhado em meio aos escombros e ao sangue. Seu manto de seda foi completamente queimado por brasas, e os anéis de cristal mágicos que ele usava caíram e desapareceram durante sua fuga. Ao seu redor jaziam os cadáveres de cavaleiros que lutaram até a morte para escoltá-lo para fora da cidade da Águia da Neve. Eu sou um conde da família Fors. Lamentou Firs incoerentemente com a bochecha pressionada contra as lajes frias como um cão morto. Ele jazia no chão, tentando rastejar para frente, mas a bota de um guerreiro dos Jurados da Neve pisou com força em suas costas, fazendo soltar um grito agudo de dor. Misericórdia, meu senhor. Eu tenho dinheiro, tenho veios de minério, castelos. Posso lhe oferecer tudo isso, por favor, não me mate. Ele implorou. O guerreiro que o pisava riu. Se te matarmos, todas essas coisas não serão nossas de qualquer maneira? Ao ouvir isso, Firs imediatamente ficou ansioso. Estou disposto a ser seu escravo para o resto da vida, mesmo que isso signifique trabalhar como um boi ou um cavalo. Também posso servir de isca para atrair outros nobres do norte. Nesse instante, Barnes aproximou-se lentamente à distância, envolto em uma capa branco acinzentada, o rosto manchado de sangue inimigo, mas sua expressão era tão tranquila quanto a de uma fera retornando da caçada. Ele olhou para a figura que se rastejava e chorava no chão e ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Você é o Conde Firs? Firs ergueu a cabeça, com catarro e lágrimas escorrendo ao mesmo tempo, o rosto contorcido pelo choro. Sou eu, meu senhor. Por favor, tenha misericórdia e poupe minha vida. Estou disposto a jurar lealdade a você. Não, de agora em diante serei seu cão. Só peço para não morrer. Obedecerei a todas as suas ordens. Suficiente. Barnes, ao presenciar sua exibição descarada, perdeu todo o interesse em brincar com ele. Ele acenou com a mão indiferentemente, com o olhar de quem observa um inseto esmagado. Quebrem seus membros e levem-no de volta como sacrifício para o ritual de sangue. Ele disse isso casualmente, depois se virou e saiu, sem nem se dar ao trabalho de olhar para ele novamente, como se isso pudesse sujar seus olhos. O quê? Não. Ah! Suas mãos foram instantaneamente torcidas. Firs gritou, debatendo-se e encolhendo-se, como um peixe em uma tábua de cortar, debatendo-se sem parar. Um guerreiro lobo louco avançou, seus movimentos rápidos e decisivos, torcendo as pernas. O som de ossos estalando ecoava no vento noturno, acompanhado pelos lamentos dilacerantes de Firs. Não! Socorro! Eu não quero morrer! Seus gritos ecoaram pelas paredes em ruínas, mas não causaram nenhuma onda. Afinal, isso era apenas uma pequena parte da tragédia que ocorria na cidade. Os Jurados da Neve ocuparam a cidade inteira como uma maré. Ao entrarem na cidade, pareciam uma matilha de feras completamente libertas de suas correntes. As residências nobres há muito haviam se tornado os covis de suas presas. Aqueles nobres que ainda não haviam fugido, outrora poderosos e influentes, foram arrastados para fora e ajoelhados publicamente para serem decapitados. Seu sangue respingando nas paredes brancas e suas esposas e filhas. Seus gritos ecoaram por toda a rua. Os Jurados da Neve não tiveram piedade. Eles levaram joias, queimaram retratos, riram enquanto esmagavam cadeiras de marfim e jogaram crianças chorando no fogo só porque o choro delas era irritante. Alguns guerreiros arrastavam os prisioneiros para as muralhas da cidade, obrigando-os a gritar Viva a Terra da Neve. E se não conseguissem, eram decapitados com um único golpe. Aqueles que gritaram também foram ridicularizados e tiveram suas línguas cortadas, falsos não sinceros. O povo comum não tinha para onde fugir. As chamas consumiram todas as vigas de madeira nas ruas, e sangue misturado com lama cobria as esquinas. Independentemente de gênero, idade ou juventude, qualquer um que bloqueasse o caminho dos Jurados da Neve seria despedaçado. As mulheres ajoelhavam-se e imploravam por misericórdia, apenas para receberem humilhação, seguida da queda de uma longa lâmina. Um menino protegeu sua irmã com um pedaço de madeira, foi derrubado com um chute e teve o braço esmagado por um pé. Sua irmã, infelizmente, não conseguiu escapar de um destino trágico. Alguns foram esfolados vivos, alguns foram usados como alvos para arremesso, e de alguns restaram apenas as cabeças empaladas no topo de lanças, penduradas na entrada das residências nobres. A unidade Lobo Louco era a mais sanguinária e insana. Eles queimavam prisioneiros vivos em frente a fogueiras e acompanhados pelos lamentos das vítimas. Reuniam-se para uivar e realizar danças primitivas. Este era o banquete do vencedor. Eles desabafaram, devastaram e com carnificina e chamas, gravaram a marca dos Jurados da Neve na cidade da Águia da Neve. E a cidade conquistada só podia suportar esse sofrimento em silêncio, mesmo que a maioria das pessoas não tivesse feito nada. A única consolação era que, sob o comando final do Visconde Webster, os celeiros foram completamente destruídos, carbonizados, sem deixar nenhum alimento para trás. E embora o tesouro não tenha sido totalmente destruído, o ouro, a prata e as joias ali acumulados não foram de nenhuma ajuda na guerra. Barnes estava de pé na muralha da cidade, olhando para o horizonte. A bandeira da antiga Terra da Neve tremulava bem acima de sua cabeça, um pano branco envolto em vermelho sangue, ondulando ao vento. Tremia violentamente ao vento, como se a vontade adormecida de um reino caído estivesse despertando. E aos seus pés jazia a bandeira do Império, com o dragão estampado, já caída em uma poça de sangue, seu desenho borrado. Barnes sabia muito bem que incêndios devastavam a cidade, gritos de angústia eram constantes e o massacre nas ruas não havia cessado. Mas ele não ordenou a parada. Os guerreiros precisam desabafar, disse ele aos seus guardas.
Se eu fosse alguns anos mais jovem, teria sido ainda mais implacável. No entanto, mais tarde também poderei encontrar uma nobre para descansar comigo, disse ele, apoiando-se em sua longa espada manchada de sangue, olhando para cima e rindo descontroladamente, ha 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 ha. No entanto, justamente quando ele estava se deleitando com essa vitória, o som rápido de passos interrompeu seu êxtase. Um cavaleiro lobo, acompanhado por um guerreiro ensanguentado, avançou em direção à muralha da cidade. Lord Barnes. O guerreiro caiu no chão, ofegante e com o rosto tomado pelo medo. A Cordilheira Pena de Jade. A Cordilheira Pena de Jade caiu. Barnes ficou paralisado, o sorriso em seu rosto se transformando em gelo. O quê? Perguntou ele, surpreso, completamente incrédulo. O cavaleiro ao lado dele acrescentou rapidamente. Ele não é o único. Vários outros guerreiros que escaparam da Cordilheira Pena de Jade estão dizendo a mesma coisa. Barnes franziu profundamente a testa, olhando para o soldado ferido e moribundo. Como ele caiu? Quantos inimigos? De onde vieram? Um ataque noturno, murmurou o guerreiro em voz baixa, não sabemos. Havia muito poucas pessoas, apenas 200. Mas o quê? Não vimos nada com clareza. Tudo acabou, o silêncio se espalhou pela muralha da cidade. Barnes sussurrou em voz baixa, impossível. A Cordilheira Pena de Jade é fácil de defender e difícil de atacar. Mesmo com um ataque noturno, não poderia ter caído tão rapidamente. Uma rara inquietação finalmente surgiu em seus olhos. Os celeiros da cidade de Águia de Neve já haviam sido reduzidos a cinzas. Agora ele quase não tinha suprimentos. E a linha de suprimentos só podia contar com a base dos Jurados da Neve no Condado Mar de Gelo. Mas entre o Condado Mar de Gelo e o Condado Pico de Neve, as montanhas se entrecruzavam e as passagens perigosas eram numerosas. A Cordilheira Pena de Jade era o ponto de estrangulamento mais crucial que ligava os dois locais. Se a Cordilheira Pena de Jade realmente desabou, isso significaria que a cidade da Águia da Neve se tornou uma cidade isolada. Caramba! Barnes olhou para as montanhas envoltas na noite austral e cerrou os dentes friamente. Mesmo que seja uma coincidência, não podemos arriscar. Ele ordenou imediatamente. Enviem 800 homens para contornar a trilha da montanha leste e retomar imediatamente a Cordilheira Pena de Jade. Devemos recuperá-la o mais rápido possível. O fanatismo nos olhos de Barnes foi gradualmente desaparecendo, substituído por severidade. Capítulo 73. Inteligência. O Duque Edmund estava sentado atrás de sua mesa, analisando volumosos relatórios de batalha enquanto ouvia o resumo sussurrado de seu oficial militar. A limpeza dos redutos dos Jurados da Neve está progredindo sem problemas. 5 dos 7 redutos no Condado Mar de Gelo já foram erradicados. Ele assentiu levemente, não surpreso, mas sentindo que era algo natural. Aniquilar os Jurados da Neve era um plano que ele havia formulado pessoalmente, uma estratégia que mobilizou toda a região norte para cooperar plenamente. Ele próprio havia liderado uma equipe alguns dias atrás, matando um ancião Jurado da Neve cuja cabeça ainda estava pendurada na muralha da cidade. Tudo estava sob controle. Esses cães selvagens finalmente serão exterminados. Nesse instante, um pássaro do vento com as asas manchadas de sangue bateu as asas e caiu no parapeito da janela. Junto com a carta veio um forte cheiro de sangue. Ele franziu a testa. Era uma carta da cidade da Águia da Neve. Cidade da Águia da Neve? Já não veio um pedido de ajuda de lá? Disseram que estavam cercados por 2.000 Jurados da Neve, e eu já não enviei gente para reforçá-los? Por que de novo? Ao desdobrar a carta, um pressentimento de mau agouro surgiu no coração do Duque Edmund. Ao ler a terceira linha, ele se levantou abruptamente, seu rosto mudando drasticamente, e a taça de vinho que tinha na mão se estilhaçou. A cidade de Águia de Neve caiu, Conde Firs está morto e os defensores foram completamente aniquilados. Após ler isso, o Duque Edmund fez uma pausa por um instante e, em seguida, soltou um rugido furioso. Você está de sacanagem comigo? 3.000 homens defendendo uma cidade, por apenas 3 dias? Ele bateu com a mão na mesa, fervendo de raiva. 3.000 porcos empilhados ali levariam 3 dias para serem abatidos, e eles não conseguiam contê-los? O que aquele velho desgraçado do Firs estava fazendo? O oficial militar ao lado dele lembrou calmamente. Meu senhor, o velho Firs faleceu há 2 anos. O atual Conde Firs é filho do velho Firs. Não me admira. O Duque Edmund esfregou a testa, sua raiva se transformando em um sorriso irônico. Se não enviarmos reforços, os Jurados da Neve usarão a cidade da Águia da Neve como trampolim para invadir continuamente o sul, o que será muito problemático. O conselheiro militar disse em voz grave, mas para retomá-la à força seriam necessários pelo menos 5.000 soldados, e uma vez que a força principal esteja mobilizada, outros campos de batalha ficarão vulneráveis. Eu sei. Edmund rangeu os dentes. Mas não podemos abandonar isso completamente. Precisamos encontrar uma solução. Ele tentou traçar algumas rotas de reforço, mas as ciscou uma a uma, pois nenhuma parecia muito razoável. 3.000 homens defendendo uma cidade e ela caiu em 3 dias. Esses inúteis são ainda menos úteis que uma matilha de cães, praguejou Edmund novamente, sem conseguir encontrar uma solução. Nesse instante, ouviu-se o grito de uma águia vindo de fora da janela, e outra águia das torres pousou no pátio. Ele se virou para olhar com a expressão tensa. Outra carta urgente? Ele a pegou, desdobrou a carta e começou a ler imediatamente. Ele congelou, e então seus olhos brilharam com uma alegria descontrolada. A crista da montanha da Pena de Jade foi capturada? A carta afirmava claramente que um jovem nobre, Calvin Louis, havia liderado mais de 200 homens em um ataque surpresa à Cordilheira Pena de Jade.
rompendo as defesas dos Jurados da Neve, decapitando 200 guerreiros e capturando a posição estratégica. Louis, ele murmurou o nome, soava familiar. Não era aquele garoto que trocava peixes por cavaleiros? Aquele garoto da família Calvin, sem muita instrução, mas tão jovem, conseguiu um feito tão grandioso? Que talento! O Duque Edmund apertou a carta com força, inclinou a cabeça para trás e riu descontroladamente. Ha. Muito bem, garoto. Naquele momento, ele já havia tomado sua decisão. Já que não podemos manter Cidade da Águia de Neve sob nosso controle, então não a manteremos. Que fiquem presos e morram lá. Vamos cercá-los sem atacar, cortando suas linhas de suprimento. Enquanto a Cordilheira Pena de Jade estiver sob controle, os mantimentos não chegarão, e os castigados pela neve acabarão morrendo de fome como cães. Envie esta carta para Bond, disse ele ao seu assistente. Diga àquele garoto Louis para defender a passagem a todo custo. Nem um passo atrás. Além disso, envie 1.500 cavaleiros. Diga a Gibson para liderar imediatamente sua equipe até a Cordilheira Pena de Jade para obter reforços. Bond recebeu a carta enviada pelo Pássaro Vendaval de manhã cedo. Tratava-se de uma ordem militar urgente, assinada pessoalmente pelo Duque. Ele rasgou o lacre, e no instante em que a carta se desdobrou, sua expressão mudou drasticamente. A cidade de Águia de Neve havia caído, o Conde Firs estava morto e os 3.000 defensores foram aniquilados. Além disso, as forças inimigas avançavam em grande número em direção à Cordilheira Pena de Jade, com a intenção de retomá-la. Como isso pôde acontecer? Murmurou ele baixinho, com os dedos tremendo levemente. Ele sabia muito bem o que isso significava. A Cordilheira Pena de Jade havia se tornado a última passagem que bloqueava a força principal dos Jurados da Neve do Condado Mar de Gelo. Era fácil imaginar a ferocidade dos combates que ocorreriam naquele local em seguida. Ele respirou fundo, obrigou-se a se acalmar e caminhou rapidamente em direção à tenda central do exército. Dentro da tenda, Louis estava desenhando e escrevendo algo em um mapa. Senhor, preciso falar com o senhor em particular, disse Bond em voz grave, com os olhos solenes. Louis dispensou os outros com um gesto de mão e se virou para ele. Fale. Bond entregou a carta em voz baixa, sou um enviado secreto do Duque Edmund. Recebi ordens para observá-lo e agora entrego formalmente a ordem de batalha do Duque. Ele fez uma pausa e sua voz ficou mais grave. A cidade da Águia da Neve foi aniquilada, e agora a Cordilheira Pena de Jade se tornou a única barreira que bloqueia a força principal dos Jurados da Neve do Condado Mar de Gelo. As forças inimigas estão redirecionando sua força principal e se dirigindo para cá. Senhor, a ordem do Duque é defender a Cordilheira Pena de Jade a todo custo. Ele olhou diretamente nos olhos de Louis, com o coração cheio de apreensão. Ele sabia que tipo de ordem era aquela. Ter um jovem nobre, com pouco mais de 200 homens, resistindo ao contra-ataque da elite dos Jurados da Neve. Isso quase foi uma armadilha mortal. Mas Louis apenas deu uma olhada rápida na carta e a colocou sobre a mesa. Ele assentiu com a cabeça em tom calmo. Entendido. Bond ficou paralisado, esquecendo-se momentaneamente de falar. Ah, você não está surpreso? Não está preocupado? Preocupar-se é inútil, disse Louis, virando-se com as costas calmas e serenas. Contanto que os bloqueemos, é tudo o que importa, não é? Você não vai perguntar mais nada? Bond não conseguiu se conter e perguntou. Louis balançou levemente a cabeça. Não precisa. Bond olhou para ele, com o coração a palpitar de choque. Que diabos estava acontecendo com essa pessoa? A cidade de Águia de Neve acabará de cair e o inimigo estava atacando. A situação era extremamente perigosa. No entanto, esse jovem manteve a calma do começo ao fim, sem sequer franzir a testa uma vez. Era como se ele estivesse ouvindo algo que já havia previsto. Isso era arrogância ou confiança? É claro que ele não poderia saber que apenas na manhã anterior, Louis já havia previsto todo o rumo da guerra através do sistema diário de inteligência. Isso incluía informações sobre os movimentos da força principal dos Jurados da Neve e o fato de que a Cordilheira Pena de Jade em breve se tornaria um novo campo de batalha. Ele sabia até mesmo o número exato de tropas inimigas, suas rotas e os horários de chegada. Além disso, ele já havia preparado táticas para lidar com tudo. Portanto, desde ontem, Louis havia começado a organizar emboscadas, enviar batedores, marcar pontos de emboscada e planejar rotas de fuga. E quando Bond trouxe o relatório militar urgente, sua mente já havia começado a repassar os detalhes da 7ª etapa de seu plano. 800 membros da elite dos Jurados da Neve, um inimigo de tal magnitude, de fato exerceram alguma pressão sobre ele. Mas Louis não queria enfrentar o inimigo de frente ali, nem pretendia contar com a sorte e esperar por reforços. Ele também não queria desperdiçar desnecessariamente seus soldados e cavaleiros aqui, porque ele havia encontrado uma oportunidade. Uma oportunidade para eliminar esses 800 membros da elite dos Jurados da Neve de uma só vez. Capítulo 74. 1, 2, 3, bum. Sob a proteção da noite, Bond e Louis se agacharam atrás de uma encosta alta, envolta por uma densa floresta, abaixo da qual jazia uma ruína erguida temporariamente. Os cavaleiros estavam escondidos em ambos os lados da encosta, e os arqueiros já estavam em posição. Mas naquele momento Bond estava inquieto. Ele olhou para a trilha silenciosa na montanha e baixou a voz. Barão, aconselho que pare. Louis não respondeu, limitando-se a continuar observando o terreno e confirmando os relatos dos batedores. Bond franziu a testa e continuou. Não temos certeza se o inimigo passou por essa trilha na montanha, nem sabemos quando eles chegarão. Mesmo que eles venham, seus mais de 100 cavaleiros, mesmo que a emboscada seja bem sucedida, conseguirão deter 800 soldados de elite dos Jurados da Neve. Se perdermos esta batalha, não só todo o exército será aniquilado, como também entregaremos a Cordilheira Pena de Jade, o ponto de estrangulamento mais crucial. Sua voz era baixa, mas seu tom já carregava um toque de urgência. Devemos retornar para defender as fortificações, manter o controle da passagem e aguardar os reforços enviados pelo Duque.
Pare de falar, disse Louis finalmente num tom nada ameno, mas extremamente firme, eu sou o comandante. Bond ficou surpreso. Aquele tom não continha raiva, nem mesmo uma ênfase na autoridade, era meramente uma constatação de fato. No entanto, não deixou espaço para contestação. Você Bond quis dizer algo, mas acabou cerrando os dentes e se calou. Ele observou em silêncio aquele jovem, muito mais novo que ele próprio, sentindo uma profunda sensação de impotência e frustração. Ele se deixou levar. Um jovem nobre, depois de vencer algumas batalhas, acha que pode enfrentar 800 soldados de elite? Ele vai enterrar toda essa unidade nesse deserto. Bond chegou a cogitar uma ideia maluca, matá-lo e assumir o comando. Mas ele descartou a ideia rapidamente. Esses soldados e cavaleiros já viam Louis como sua fé, se ele agisse de forma precipitada, seu único destino seria a morte. Então Bond só pôde cerrar os dentes, encarando fixamente o fundo da trilha na montanha. Um som sutil, quase imperceptível, vinha da trilha na floresta abaixo. Em seguida, ouviu-se um ruído contínuo de cascos, o atrito de metal e o suave farfalhar de armaduras de couro. Todo o corpo de Bond ficou tenso, suas pupilas se contraíram bruscamente. Eles realmente vieram? De repente ele olhou para Louis, com o coração tomado por uma mistura de choque e um frio inexplicável. Ele já havia previsto isso? Ele percebeu subitamente que aquele jovem nobre, talvez, tivesse compreendido completamente a situação do começo ao fim. Um vento frio soprava da crista da montanha, levantando poeira do chão. 800 soldados de elite castigados pela neve avançaram rapidamente pela trilha acidentada da montanha. Eles eram, em sua maioria, cavaleiros lobo ou cavaleiros jurados da neve, cujo objetivo era retomar a fortaleza da Cordilheira Pena de Jade o mais rápido possível. É mesmo necessário fazer tanto alarde por causa de um pequeno grupo de 200 cavaleiros? Garret cavalgava seu lobo de guerra preto e prateado, com um leve sinal de cansaço no rosto. Ele era um dos poucos veteranos entre os jurados da neve. 3 campanhas de extermínio não o enterraram, mas o transformaram em um guerreiro que emergiu de uma montanha de cadáveres e um mar de sangue. Inicialmente ele esperava descansar um pouco na cidade da Águia de Neve, para desfrutar daquelas nobres de pele alva, para satisfazer seus desejos. Mas assim que a ordem chegou, ele foi enviado com urgência para a frente de batalha. Tis que azar! Murmurou ele puxando as rédeas, e o lobo de guerra mostrou as presas, avançando rapidamente. Ele não foi o único descontente com a ordem. Em toda a vanguarda, um clima de inquietação se espalhou rapidamente. Os jovens cavaleiros jurados da neve estavam todos impacientes, desejando apenas uma vitória rápida para que pudessem retornar à cidade da Águia da Neve e desfrutar dos espólios da guerra. Só uma passagem de montanha, guardada por 200 homens, dando a impressão de que estamos atacando a capital imperial, resmungou um cavaleiro, estalando a língua. Exatamente, uma perda de tempo. Senhor, já estamos quase lá, disse o ajudante. Garret levantou a mão para sinalizar que diminuísse a velocidade, com os olhos fixos no outro lado do vale. Uma ruína carbonizada jazia silenciosamente no vale. Armações de tendas jaziam retorcidas no chão, bandeiras de batalha estavam rasgadas e peles de animais congeladas e endurecidas eram agitadas pelo vento. É esse lugar, murmurou ele, com um sorriso gélido nos lábios. A cena parecia exatamente um fantasma conjurado pelo espelho da névoa oculta. Garret já havia usado pessoalmente essas coisas muitas vezes. De longe parece real, mas chegue a algumas dezenas de metros e você verá as falhas, disse ele, estreitando os olhos. Eles acham que podem nos enganar com isso? Ele acenou com a mão, ordenando friamente, acelerem. Cerquem-nos pelos 2 lados e, antes que possam reagir, engulam esse ninho de ratos por inteiro. Sim. Os cavaleiros lobo rugiram em uníssono, seus lobos de guerra avançando em disparada. 800 cavaleiros castigados pela neve dividiram-se em 2 alas e com o pesado baque dos cascos na neve, avançaram como uma corrente gélida em direção ao acampamento em ruínas. A vanguarda havia entrado na entrada do vale, a ala traseira a seguia de perto, sua formação se espalhando em um semicerco. Eles acreditavam que bastariam alguns minutos para que aquela ruína fosse engolfada por uma tempestade sangrenta. Eles estavam agora a menos de 100 metros das ruínas. Em meio ao vento e à neve, aquelas tendas destruídas, as estacas de madeira retorcidas e a terra carbonizada de repente, pareceram reais demais. Não. Garret puxou as rédeas com força, o olhar subitamente penetrante, a testa franzindo-se instantaneamente. Isso não era um fantasma. Isso não era uma mera ilusão do espelho da névoa oculta, mas uma ruína real. Uma armadilha genuinamente e deliberadamente arquitetada, cuidadosamente disfarçada de ilusão. Eles caíram na armadilha, mas naquele instante de compreensão já era tarde demais. Naquele instante, Louis, de pé nas sombras da parede da montanha, ergueu lentamente a mão direita. 1, 2, 3, ele acenou suavemente com a mão para baixo, detonar. No segundo seguinte, o ar pareceu ser sugado instantaneamente. Bum! O rugido era como um bramido vindo das profundezas do inferno, rasgando o silêncio da Cordilheira Pena de Jade. As bombas mágicas enterradas no interior da montanha detonaram numa reação em cadeia, desencadeando um vendaval monstruoso e chamas furiosas. O contingente dos Cavaleiros Lobo no cânion foi engolido antes mesmo que pudessem reagir. Primeiro, uma luz azul deslumbrante brilhou repentinamente. Correntes de frio extremo varriam o ar como lâminas, congelando-o instantaneamente. Dezenas de cavaleiros na primeira fila, sem sequer um grito de agonia, ficaram congelados em suas posturas de investida. Cavaleiros e lobos de guerra transformados em esculturas de gelo retorcidas, instantaneamente arrastados por sucção para o centro da explosão. Em seguida, a essência do magma se inflamou. A geada azul transformou-se em fogo furioso, e ondas de chamas irromperam como um tornado, engolfando um grande número de guerreiros. Chamas intensas e correntes de ar explosivas irromperam violentamente pelo vale, abrindo fendas vermelhas e flamejantes na superfície da neve. A pelagem do lobo de guerra incendiou-se, a armadura do cavaleiro carbonizado
carbonizou e explodiu. Um a um eles rolaram pelo chão, rugindo, transformando-se em bolas de fogo consumidas pelo inferno. Os lobos de guerra carbonizados gritaram e caíram, seus membros se debatendo, sua carne se transformando em carvão nas chamas. Na onda final, uma névoa venenosa e corrosiva subiu. A névoa negra não era rápida nem lenta, mas se espalhava sutilmente com uma toxicidade mortal. Os primeiros cavaleiros que a inalaram convulsionaram violentamente, vomitaram sangue e caíram no chão uivando. Tosse, tosse ah! Os cavaleiros se contorciam no chão, a pele sob suas armaduras corroendo e se desprendendo rapidamente, sua carne um amontoado de sangue. Mas ainda não tinha acabado. Com o estrondo, a estrutura do vale desabou, e as vibrações da explosão finalmente desencadearam uma mudança no terreno. Recuem rapidamente. Os jurados da neve que ainda não haviam chegado ao centro estavam prestes a virar seus cavalos quando viram as paredes da montanha em ambos os lados tremerem violentamente, e grandes rochas rolarem como chuva. Estrondo. Enormes pedregulhos despencaram, trazendo gelo e detritos, atingindo a formação da cavalaria como um castigo divino. Um lobo de guerra teve a espinha dorsal quebrada e seu cavaleiro, cavalo e tudo, voou vários metros, caindo violentamente sobre um camarada próximo. O som de ossos explodindo se misturando a lamentos ecoando pelo vale. Ah, minha perna! Salvem-me, salvem-me! Membros decepados voaram, cavalos relincharam, feras rugiram, uma após a outra. Outrora a elite mais formidável dos cavaleiros lobo das planícies nevadas, agora eram como formigas engolidas por uma tempestade. Desgrenhado, miserável e completamente indefeso. Dentro e fora do vale, só se ouviam lamentos trágicos e o cheiro de queimado. Capítulo 75. Colheita. Após a explosão, o desfiladeiro mergulhou em um breve silêncio. No instante seguinte, lamentos intermitentes ecoaram das profundezas das ruínas. Socorro, socorro, ai, minha perna! Ah, não se aproximem dessa névoa negra. Cof, cof, cof. Os sons, repletos de um terror dilacerante, percorriam a densa fumaça e ecoavam no vale vazio. O ar estava impregnado com o cheiro de carvão, sangue e um odor fétido, como uma mistura de enxofre e carne podre. Algumas armaduras de cavaleiros estavam corroídas e cheias de buracos, pegajosas de carne e sangue, incapazes até mesmo de gritar, apenas capazes de abrir a boca e cuspir espuma e sangue. Alguns rolaram no chão, tentando desesperadamente se levantar, metade do corpo carbonizado, metade congelado, a pele se desprendendo em pedaços, revelando músculos sangrando e ossos brancos e pálidos por baixo. Metade do corpo de um lobo de guerra estava despedaçada, suas entranhas arrastando-se na neve, mas ele ainda se contorcia inconscientemente. Suas patas se moviam freneticamente, aparentemente ainda procurando por seu mestre já carbonizado. Todo o vale parecia ter sido arrastado para o inferno. E tudo isso foi resultado do planejamento prévio de Louis, fruto de sua perspicácia e cálculos precisos. Bond estava de pé no terreno elevado, olhando para o vale lá embaixo, com a garganta apertada e a mente em branco. Ele havia participado de muitas guerras e visto os campos de batalha trágicos onde os corpos se amontoavam como montanhas. Ele também havia testemunhado em primeira mão a detonação de bombas mágicas ainda mais poderosas no campo de batalha. Mas essa foi a primeira vez que ele viu um método tão preciso, eficiente, minucioso e praticamente infalível de usar bombas mágicas em conjunto com armadilhas. Isto é, o inferno. Bond murmurou. Não foi uma explosão, foi uma execução bem planejada. Era como se antes da batalha já estivesse planejado onde cada pedaço do cadáver deveria cair. Bond se virou para olhar o agressor ao seu lado. Aquele homem permaneceu parado calmamente, simplesmente olhando para baixo com um leve sorriso nos olhos, como um dramaturgo que admira a sua própria obra. O que é isto? Perguntou Bond com dificuldade. Louis se virou e piscou. Bomba mágica. Ele falou num tom descontraído, como se estivesse apresentando um brinquedo predileto. Eu o chamo de gelo e fogo duplo paraíso. Ponto. O pomo de Adão de Bond subiu e desceu, e ele engoliu em seco. Um formidável paraíso duplo de gelo e fogo. Enquanto dizia isso, seus olhos permaneceram fixos na terra queimada e em chamas no fundo do vale. Um jovem aparentemente tranquilo poderia realmente fazer uma coisa dessas. Esse jovem nobre era assustador demais. Bond não foi o único que ficou chocado e com medo. Ioin permaneceu imóvel no mesmo lugar por um longo tempo sem se mexer. Ele encarou com os olhos arregalados o silêncio sepulcral do vale, como se ainda não conseguisse aceitar a realidade diante de si. Eram 800 membros da elite dos Jurados da Neve. Foram eles simplesmente aniquilados em poucos minutos? Isto é demasiado ultrajante. Ele murmurou com a garganta seca e suor frio escorrendo pelas costas. Mas após o choque, uma forte sensação de alívio o invadiu. Graças a Deus. Ainda bem que ele seguiu Louis. Ioin refletiu sobre o estado trágico da cidade da Águia da Neve, as montanhas de cadáveres e os mares de sangue, as cabeças penduradas nas muralhas da cidade e os incontáveis gritos. Ele não tinha visto com os próprios olhos, mas só de ouvir falar nisso já lhe causava pesadelos há várias noites. Se não fosse por Louis, se ele não tivesse, sem pensar, levantado a mão e seguido Louis até a montanha da pena de Jade naquele momento, ele provavelmente já seria um cadáver na cidade da Águia de Neve. Ioin olhou para trás, não muito longe, com o coração pesado de emoção. Nunca poderei retribuir a gentileza do chefe nesta vida, sussurrou ele, com o olhar mais resoluto do que nunca. Ele precisa se agarrar firmemente à perna de Louis. Os cavaleiros e soldados ao redor também se calaram, e seus olhares em direção a Louis mudaram discretamente. Já não se tratava de simples obediência nem de respeito comum. Foi de uma admiração imensa. Foi uma emoção que surgiu somente depois de testemunhar um milagre. Quando a névoa venenosa se dissipou um pouco, o forte cheiro de carvão ainda persistia no ar. Louis estava na entrada do vale, olhando para a terra coberta de neve, consumida pela guerra.
Sua expressão era calma, seu tom normal. Cavaleiros, coloquem suas máscaras de couro protetoras e limpem o campo de batalha. Cuidado com o gás venenoso residual e com quaisquer retardatários. Sim. Os cavaleiros da Maré Vermelha se moviam rapidamente, cada um colocando uma máscara protetora feita de pele de animal e ervas, formando fileiras e se dispersando, empunhando armas de cabo longo, avançando firmemente para o perímetro externo do vale. O chão sob seus pés estava repleto de crateras, e carvão e sangue haviam se solidificado em uma camada de lama negra. Pisar nela era como pisar em um pântano em decomposição. A limpeza ocorreu sem problemas. Essa unidade de elite jurados da neve, composta por 800 homens, era originalmente conhecida por sua alta mobilidade e forte coordenação. Após presenciarem a cena infernal, eles deixaram de ser guerreiros bem treinados e se tornaram apenas um bando de feras fugindo em pânico. Agora, menos de 100 mal conseguiam ficar de pé, e cada um deles estava mentalmente abalado e fisicamente exausto. Embora ainda houvesse alguns retardatários tentando contra-atacar, alguns membros da Ordem da Neve que ainda conseguiam se mover cambalearam juntos, tentando reunir o que restava de moral, brandindo suas espadas de guerra e avançando em direção à linha defensiva dos Cavaleiros da Maré Vermelha. Cobrar. Pelo juramento. Seus gritos foram interrompidos abruptamente por longas lanças, o som de suas gargantas se rasgando abafado pelo sangue. Sem um comando unificado, sem a determinação de vencer, como poderiam resistir aos guerreiros da Maré Vermelha? O contra-ataque descoordenado deles contra a formação compacta dos Cavaleiros da Maré Vermelha foi como um ovo batendo em uma pedra. Não me matem. Eu me rendo. Por favor. Gritos de socorro ecoaram pelo vale, mas ninguém respondeu. Os Cavaleiros da Maré Vermelha avançaram calmamente como ceifadores, eliminando até o último resquício de resistência. Muitos inimigos também foram enlouquecidos pela bomba mágica. Eles ficaram sentados no chão, paralisados, desgrenhados, encolhidos em posição fetal, murmurando entre si com os olhos vazios. Contra esses inimigos, os Cavaleiros da Maré Vermelha também não mostraram misericórdia, decepando suas cabeças com um único golpe e dando-lhes um fim rápido. Com a investida final dos Cavaleiros da Maré Vermelha, o campo de batalha ficou em silêncio. Após meia hora de combate, o último soldado inimigo caiu, seu sangue manchando o solo do vale. Limpeza concluída. Inimigo aniquilado. Gritos roucos e excitados irromperam da poeira. Os soldados ergueram suas armas, libertando finalmente suas emoções há muito reprimidas. Nós vencemos. Viva o Senhor Calvino! Eles se reuniram em volta de Louis com entusiasmo, os olhos cheios de respeito e fanatismo. Inicialmente, eles pensaram que esta seria uma batalha até a morte. 800 soldados de elite dos Jurados da Neve contra 200 defensores. Mesmo que lutassem até o fim, talvez não conseguissem resistir. Eles haviam se preparado mentalmente para arriscar suas vidas nessa batalha. Mas eles jamais imaginaram que essa feroz batalha ofensiva e defensiva, que haviam imaginado de forma tão sombria, acabaria tão facilmente. Os inimigos morreram rápido demais, tão rápido que parecia irreal. Mas os destroços no chão e a névoa tóxica persistente lhes diziam, esta era a realidade. Eles sobreviveram e venceram com facilidade. E aquele que provocou tudo isso, o jovem e sereno barão estava de pé no vale com um olhar indiferente. Calvin Louis. Capítulo 76. Suporte. Gibson cavalgava, com o vento frio batendo em seu rosto como uma faca. Atrás dele, os cavaleiros avançavam em formação com os cascos pesados. Mais rápido. Um pouco mais rápido. Ele insistiu com voz grave. Eles estavam viajando há 5 dias, usando sua aura de combate para avançar rapidamente quase sem descanso. Ele compreendeu a importância desta operação e sabia que a situação na Cordilheira Pena de Jade não era otimista. 2 barões e mais de 100 homens lutando contra 800 cavaleiros dos Jurados da Neve já era um milagre, se conseguissem resistir por alguns dias. Depressa, rugiu Gibson, se nos atrasarmos, nem sequer conseguiremos recuperar os corpos. Seu cavalo de guerra ofegava pesadamente, espuma saía de sua boca, e até manchas de sangue espirravam de seus cascos. Ele não parou, apenas continuou avançando. Mas quando finalmente chegaram à Cordilheira Pena de Jade, a visão diante dele o fez parar por um instante. O acampamento estava organizado, fogueiras acesas e soldados patrulhando. Tudo estava calmo como de costume. Não havia inimigos. Nenhum corpo. Nem mesmo um vestígio de batalha podia ser visto. O que está acontecendo? O relatório de inteligência estava errado? Gibson franziu a testa, desmontando do cavalo. Ele havia viajado por 5 dias, correndo durante a noite, apenas para presenciar essa cena, e uma onda de raiva imediatamente surgiu em seu coração. O guarda, ao vê-lo usando o brasão da família do Duque Edmund, imediatamente deu um passo à frente e o saudou. Vocês são os reforços enviados pelo Duque Edmund? Lord Calvino me instruiu a trazê-los. Gibson assentiu com a cabeça, reprimindo a raiva, e seguiu o guarda até a tenda principal. Louis estava diante de um mapa de batalha, com uma expressão concentrada. Ao ouvir o movimento, ele se virou e esboçou um leve sorriso. O senhor deve ter tido uma viagem difícil. Onde estão as tropas inimigas? Gibson não pôde deixar de perguntar, com a voz fria e dura. Vocês não foram atacados? Ou a informação era falsa? Ele encarou Louis fixamente, com a voz carregada de raiva. 5 dias de viagem ininterrupta, dia e noite. Se tudo aquilo fosse uma farsa, ele realmente não conseguiria acreditar. Nós os encontramos, concordou Louis com a cabeça, mas eles já foram neutralizados. Lidaram com isso? Gibson ficou atônito. Você está dizendo que aqueles cavaleiros lobo dos Jurados da Neve foram completamente aniquilados por você? Louis não deu explicações, apenas acenou com a mão. Venha comigo. Os dois subiram uma encosta e chegaram ao vale lateral da Cordilheira Pena de Jade. Assim que se aproximaram, um odor pungente os atingiu. Gibson franziu a testa, instintivamente cobrindo a boca e o nariz.
A neblina não se dissipara e uma fumaça venenosa amarelo pálida impregnava o vale. O fedor de decomposição, queimado e sangue misturados, flutuava lentamente no vento frio, como uma cobra venenosa invisível que se enrola e estica a língua. Ele olhou para baixo. Todo o vale parecia ter sido queimado. Pilhas de restos mortais carbonizados formavam pequenos montes, alguns tão corroídos que restavam apenas formas humanas vagas, ossos expostos, como oferendas lançadas do inferno. Gibson permaneceu imóvel, com as pupilas ligeiramente contraídas e a garganta se movendo, mas sem conseguir falar. Ele havia imaginado os campos de batalha mais horrendos, mas essa cena superou em muito sua imaginação. Como isso foi feito? Ele finalmente falou com a voz rouca. Um truque pequeno, nada que vale a pena mencionar, disse Louis casualmente, fingindo modéstia. Gibson virou a cabeça para olhá-lo, observando atentamente aquele jovem nobre pela primeira vez. A expressão de Louis era calma, sem qualquer traço de orgulho ou pena. Contudo, sob seus pés jaziam os corpos de 800 soldados de elite dos Jurados da Neve. O vento noturno era cortante, e um vendaval rasgou o ar. O relatório da batalha chegou. É da Cordilheira Pena de Jade, disse o atendente, entregando rapidamente o envelope. O Duque Edmund estava diante do mapa em seu traje militar e, ao ouvir as palavras Cordilheira Pena de Jade, franziu imediatamente a testa. Cordilheira Pena de Jade? Ele estendeu a mão e pegou o envelope, murmurando. Os reforços de Gibson acabaram de partir. Por que chega uma carta tão cedo? Seu coração afundou ligeiramente, uma vaga premonição de mau agouro. Aquele passe já tinha caído. Ele sentou-se pesadamente, rasgou o envelope e examinou rapidamente o seu conteúdo. No instante seguinte, sua expressão mudou drasticamente. Da confusão à surpresa, do choque ao êxtase, tudo aconteceu em questão de segundos. 800 soldados inimigos, emboscados e aniquilados? Bombas mágicas, espelho da névoa oculto, batalha resolvida em minutos? Ele murmurava repetidamente em voz baixa, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. A carta não continha palavras supérfluas, apenas um relatório conciso. O inimigo avaliou mal a fortaleza disfarçada, caiu em uma emboscada e foi derrotado por múltiplas bombas mágicas e um desmoronamento de montanha, sendo imediatamente cercado e aniquilado pelos Cavaleiros da Maré Vermelha. Nenhum inimigo sobreviveu. A Cordilheira Pena de Jade estava sã e salva. E quem liderou essa batalha foi um jovem barão sem experiência prática em combate. Que jovem extraordinário! Ele caiu na gargalhada de repente, fechou o relatório de batalha com força e ordenou: mandei notícias. Despachem mais 1000 cavaleiros e 6000 soldados para a Cordilheira Pena de Jade em 8 dias. Ordenem a Gibson que isole aquele vale montanhoso com todo cuidado. Sim. Além disso, não impeçam os 9000 homens que já estavam reunidos. Redirecione-nos imediatamente para se concentrarem na cidade da Águia da Neve. Entendido. Na verdade, antes mesmo de receber este relatório de batalha, o Duque Edmundo já havia decidido ajustar sua estratégia. Erradicar completamente os Jurados da Neve neste ano era impossível. Esses ratos eram astutos, dispersos e problemáticos. Vários cercos em larga escala falharam em eliminá-los. O exército apresentava sinais de fadiga devido aos combates contínuos, e com a aproximação da colheita de outono, o território do norte precisava se preparar para o armazenamento de grãos para o inverno. Ele já havia ordenado uma mudança na estratégia de combate. Abandonando um avanço em grande escala, concentre as forças para eliminar os Jurados da Neve restantes dentro das áreas controladas pelo Império. Em seguida, gradualmente comprima e empurre o inimigo, forçando-o para o Condado Mar de Gelo e o Condado da Neve. Esse seria o principal campo de batalha para a batalha decisiva do próximo ano. E a vitória em Crista da Pena de Jade sem dúvida proporcionou um bom começo para esse plano. Muito bem, jovem da família Calvin, elogiou ele em voz baixa com um sorriso nos lábios. Cidade da Águia de Neve havia se degenerado completamente em um sangrento campo de batalha para os Jurados da Neve. As ruas estavam cheias de bandeiras esfarrapadas e mansões em ruínas. Os antigos salões de banquetes agora serviam apenas como locais de entretenimento para os Jurados da Neve. Barnes estava deitado numa longa cadeira coberta com peles de urso, bebendo o último gole de sua bebida forte, com uma nobre amarrada a seus pés, os olhos vazios e o corpo coberto de manchas de sangue. Ele não estava preocupado com o exército imperial que o sitiava. Assim que a crista da Pena de Jade caísse, reforços chegariam em massa pela retaguarda, e agora ele só precisava desfrutar da sensação de bem-estar que restava da vitória. No entanto, um cavaleiro lobo desgrenhado, com olhar vago, entrou cambaleando no salão. Relatório, relatório. Quem deixou você entrar assim, vestido desse jeito? Barnes acenou com a mão, impaciente. Mas quando ouviu a notícia que o motociclista trouxe, a expressão de Barnes mudou instantaneamente. A crista da Pena de Jade não foi tomada. 800 irmãos, completamente aniquilados. O que você disse? Ele se levantou de repente, deixando cair a taça de vinho que tinha na mão no chão. Eles usaram uma coisa estranha. O chão se abriu fogo. Gás venenoso. Tudo desapareceu. Você está louco. O motociclista chorava e ria ao mesmo tempo, ajoelhado no chão. Eu vi com meus próprios olhos. Eles queimaram um a um, se contorceram. Eu não quero morrer. Cale-se. Barnes virou a mesa à sua frente, com suor frio escorrendo pela testa e os dedos tremendo levemente. 800 cavaleiros lobo, completamente aniquilados. Como isso era possível? Eles eram a sua autoproclamada força de assalto de elite. Pior ainda, o melhor momento para um ataque já havia passado, e os reforços do Império continuavam chegando. E a Cordilheira Pena de Jade era notoriamente fácil de defender e difícil de atacar. Ele só podia esperar que o Condado Mar de Gelo conseguisse lançar um ataque em grande escala rapidamente. Caso contrário, seu lado certamente seria aniquilado. Capítulo 77. Final. A poeira levantava-se na estrada e o som dos cascos era incessante.
Os reforços chegaram em ondas à Cordilheira Pena de Jade, e a força principal do Exército do Norte finalmente assumiu a linha de frente. Os soldados montaram tendas e começaram a construir linhas defensivas ao redor da entrada do vale. Torres de vigia, trincheiras, torres de flechas e até mesmo catapultas e balistas pesadas foram trazidas para o local. Em poucos dias, a Cordilheira Pena de Jade se transformou de uma rudimentar fortaleza coberta de neve em uma verdadeira barreira do norte. Os jurados da neve, é claro, não tinham a intenção de recuar assim tão facilmente. Eles enviaram pequenas unidades de elite do Condado Mar de Gelo, tentando ataques noturnos, incêndios criminosos e interrupções nas linhas de suprimento. Alguns chegaram a disparar projéteis de tiro único contra a fortaleza, mas todas as suas tentativas falharam. Eles foram descobertos com antecedência ou emboscados e aniquilados. O comando de Gibson foi impecável. O posicionamento de suas tropas e as formações de batalha foram perfeitos. Mas ele próprio sabia muito bem que o motivo pelo qual conseguiu se destacar em vários momentos críticos não foi porque era algum tipo de gênio. Foi por causa do barão que estava tomando chá lá atrás. Louis havia renunciado completamente ao comando tático depois que Gibson assumiu o cargo. Suas próprias conquistas já eram suficientes. Obter mais mérito seria apenas a cereja do bolo, e era melhor preservar suas próprias forças. Ele morava em uma tenda particular na parte de trás do acampamento, tomando sol durante o dia e preparando chá e escrevendo relatórios à noite, adotando uma mentalidade de aposentado. É claro que ele não estava completamente inativo. Ele também oferecia sugestões sutis a Gibson com base no sistema diário de inteligência. Por exemplo, houve uma ocasião em que Gibson ficou preocupado com o paradeiro do inimigo. Louis apontou repentinamente para o mapa e disse: "Pode haver tropas inimigas passando por essa trilha na montanha nos próximos dias." Como você sabe? Um palpite. Como se constatou, um pequeno esquadrão inimigo de 200 homens de fato passou por aquele caminho naquela noite, e eles foram emboscados e dizimados antes mesmo de chegarem perto da linha de frente principal. Mais tarde, Louis ocasionalmente lembrava Gibson das táticas do inimigo. A cada vez isso se confirmava, como se ele tivesse um olhar divino, capaz de enxergar através do inimigo por completo. Gibson achava cada vez mais difícil reprimir a reverência que sentia. Em sua mente, Louis já era um gênio da guerra. A Cordilheira Pena de Jade estabilizou-se gradualmente. Os jurados da neve estavam com poucos homens, e sua ofensiva foi ficando cada vez mais fraca. Seu último e forte ataque foi repelido pelo exército imperial antes mesmo de sua formação estar devidamente organizada. Eles estavam relutantes, mas impotentes, e só podiam recuar para o norte pouco a pouco. A Cordilheira Pena de Jade, este ponto de estrangulamento crucial no norte, foi finalmente firmemente conquistada. Cidade da Águia de Neve não conseguiu mais resistir. Após um mês de cerco, os soldados dos jurados da neve estavam famintos e emaciados, com os membros fracos, e até mesmo seus lobos de guerra estavam pele e osso, sem emitir som algum ao pisar na neve. Eles não tinham mais comida, e não sobrou ninguém. Além dos próprios jurados da neve, não havia mais ninguém vivo na cidade. Carne e sangue tornaram-se o único alimento, e pilhas de ossos carbonizados enchiam as fogueiras sob as muralhas da cidade. Aquilo não era um exército, era um bando de bestas enlouquecidas pelo desespero. Barnes estava de pé na plataforma elevada e dilapidada, contemplando as densas nuvens escuras ao longe, aguardando não reforços, mas o silêncio absoluto. Ele finalmente entendeu, ninguém viria. Os reforços vindos do Condado Mar de Gelo eram apenas uma ilusão dele. Então ele ordenou uma fuga. Quem ousar hesitar um passo sequer, eu mesmo o eliminarei. Naquele dia, ele executou pessoalmente 2 de seus guarda-costas que se preparavam para fugir. O moral do exército dos castigados pela neve foi momentaneamente abalado por essa loucura, para depois ser levado a um beco sem saída. Eles saíram da cidade como espectros, rugindo e cambaleando para fora. Mas a apenas 100 metros dos portões da cidade, surgiu a emboscada imperial. Arqueiros em ambos os lados das muralhas da montanha já aguardavam. Fogo, flechas caíam como gotas de chuva, uma luz fria descendo do céu. Os jurados da neve, já famintos, não resistiram. Após apenas alguns passos, sua formação se desintegrou. Alguns chegaram a largar as armas e fugir para salvar as vidas. Barnes ainda gritava: "Mantenham a posição por mim." Quem recuar? Antes que ele pudesse terminar, uma flecha perfurou sua coxa. Em seguida, seu ombro, peito e abdômen. Ele caiu em uma poça de sangue como um saco rasgado, sua mão ainda tremendo enquanto tentava arrancar a flecha, mas seu corpo não obedecia. O chão estava manchado de sangue num tom carmesim profundo, seus lábios se contraíram, e ele ergueu o olhar, fixando o olhar na crista norte. Essa era a direção dos reforços que ele tanto esperava há um mês inteiro. Ele morreu como um cão. Sem comando, a fuga se transformou em um massacre unilateral. O exército imperial já havia formado suas fileiras, e as forças de emboscada em ambas as alas avançaram como uma maré. Após 3 saraivadas de flechas, mais da metade dos jurados da neve havia caído ao chão. Os que restaram tentaram atacar, tentaram romper as linhas inimigas, mas seus cavalos de guerra não conseguiam correr, sua infantaria não conseguia correr rápido, e todo o exército era como um enxame de insetos debatendo-se em um atoleiro. Eles não conseguiram resistir por 10 minutos antes que todo o exército dos jurados da neve entrasse em colapso total. O exército imperial não hesitou. Impassíveis, abateram os inimigos que resistiam, um a um. O chão estava manchado de sangue, membros decepados e restos mortais estavam por toda parte, e pisar neles produzia o som estaladiço de ossos quebrados. Isso foi um acerto de contas. Cada grito vindo da cidade da Águia de Neve foi lembrado. Agora era a hora de pagar a dívida. Meia hora depois, o exército imperial lançou um ataque geral à cidade da Águia da Neve. Não houve resistência dentro da cidade. Eles simplesmente abriram à força o portão dilapidado da cidade.
A maioria dos jurados da neve morreu durante a fuga, e o restante já havia desistido há muito tempo, tomado pelo desespero. Ao entrarem na cidade da Águia da Neve, os soldados imperiais sentiam-se como se estivessem entrando no purgatório. As ruas estavam cheias de ossos carbonizados, casas de madeira fumegantes ainda expeliam fumaça, e o ar estava impregnado com odores pútridos e sanguinolentos, que causavam náuseas. Nesse momento a raiva, o ressentimento e a malícia explodiram. Matem todos eles. Assim, não havia prisioneiros nem interrogatórios. Os jurados da neve foram completamente expurgados. Após a guerra, a cidade de Águia de Neve não passava de ruínas. Com a grande derrota dos jurados da neve, a situação deteriorou-se rapidamente. Com exceção do condado Mar de Gelo e do condado da Neve no norte, que mal conseguiram manter o controle, quase todas as outras áreas foram liberadas pelo exército imperial. Numerosas fortalezas foram erradicadas, as linhas de suprimento foram cortadas e as principais forças foram sucessivamente aniquiladas em várias regiões. A queda da cordilheira Pena de Jade e da cidade da Águia da Neve significou o completo colapso desse avanço para o sul. O ancião Grom bateu com a mão na mesa de pedra, lançando um olhar furioso. Eu te avisei há muito tempo para não ser tão arrogante. Aquela bruxa bárbara do norte. Silêncio. Shiro parou diante do ídolo, com a voz sombria. Você tem razão, eles são muito difíceis de lidar, então agora precisamos acelerar. O que você quer fazer? Um arrepio percorreu o coração de Grom. Contanto que o antigo deus do abismo gélido reviva, tudo poderá ser resolvido, disse Shiro suavemente. Ele ergueu a mão e seus guarda-costas avançaram imediatamente. Os olhos de Grom se arregalaram, e ele foi fortemente contido por eles enquanto se debatia. Pare, eu sou um ancião. Ninguém respondeu. Ele foi pendurado de cabeça para baixo em um altar frio, ao lado de vários cativos amarrados. O sacrifício começou. O sangue escorria lentamente de seus 7 orifícios, como se atraído por alguma força invisível, pingando na bacia de pedra do altar. A pele deles encolheu, os ossos se retorceram, até que restou apenas um monte de restos quebrados. Um som abafado e estranho vinha do subsolo, como se algo estivesse despertando. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 78. Recompensas de acordo com o mérito. As chamas da guerra no território do norte finalmente se extinguiram com a brisa do outono. À medida que o exército imperial avançava passo a passo, o Duque Edmund alcançava seus objetivos estratégicos. Esses objetivos incluíam eliminar os jurados da neve restantes dentro das áreas controladas pelo Império, estabilizar a linha de defesa norte e, gradualmente, expulsar o inimigo para o condado Mar de Gelo e o condado da Neve. Esses 2 condados se tornariam o principal campo de batalha para a batalha decisiva do próximo ano. E agora era o momento de resumir os resultados e atribuir as recompensas. Todos os duques, generais e nobres se reuniram na cidade de Froschalberd para marcar o fim temporário desta guerra, que durou de 2 a 3 meses. Louis chegou à cidade da Alabarda de Gelo um dia antes do previsto. Assim que entrou na cidade, foi imediatamente convocado para o salão de conferências dentro do castelo principal. Este foi o segundo encontro dele com o Duque Edmundo. A última vez foi há meio ano, quando ele veio aqui para registrar as informações sobre seu território, seguindo todos os procedimentos exigidos. Naquela ocasião, Edmund apenas o entreteve de forma superficial. Sua avaliação interna desse jovem nobre era simplesmente que ele era um pouco ambicioso, um pouco mais forte do que aqueles herdeiros inúteis do sul, nada mais. Mas desta vez, o ambiente era completamente diferente. Embora o jovem à sua frente parecesse o mesmo e seu nível de instrução ainda fosse baixo, ao entrar no salão, Edmund sorriu satisfeito. Foi um trabalho esplêndido na crista da Pena de Jade. Ele mesmo se aproximou de Louis e, de forma atípica, deu-lhe um tapinha no ombro. Normalmente, esse gesto era reservado apenas para seus comandantes de legião ou conselheiros de confiança. Liderar mais de 100 cavaleiros, lançar um ataque noturno a uma passagem vital, dizimar completamente 800 cavaleiros de lobos, todos esses eram membros da elite dos jurados da neve. Atrair o inimigo, armar emboscadas, bombas mágicas, montanhas desmoronando. Suas táticas, rapaz, são cada uma mais implacável que a anterior. Ao dizer isso, um toque de divertimento surgiu em sua voz. Não é nada do que alguém da sua idade deveria estar fazendo. No entanto, Louis não demonstrou qualquer entusiasmo ou arrogância juvenil habitual em resposta a esse elogio. Ele apenas fez uma leve reverência. Se a cordilheira Pena de Jade caísse, a retaguarda certamente entraria em caos. Eu apenas cumpri meu dever. Sua atitude era humilde, mas a confiança inata que ele demonstrava era inegável. Esse fato deixou Edmund ainda mais satisfeito. Tanto Bond quanto Gibson elogiaram você em suas cartas, chamando-o de o futuro pilar do território do norte. Inicialmente pensei que estivessem apenas lhe fazendo um elogio, mas agora admito, ele assentiu levemente, com a expressão ficando séria. Mesmo eu, na sua posição, talvez não tivesse me saído melhor. Edmund fez uma pausa por um instante, um sorriso de emoção surgindo nos cantos de sua boca. Parece que meus olhos estão realmente ficando cegos. Quase te coloquei no mesmo grupo de nobres sem espinha dorsal que só sabem se exibir. Barão Calvino, você realmente me ajudou muito desta vez. Após falar, ele estendeu a mão novamente e deu um tapinha no ombro de Louis. A cerimônia de condecoração de amanhã. Acho que você vai gostar da recompensa que preparei. O salão de banquetes na cidade da Alabarda de Gelo estava esplendidamente decorado hoje. Bandeiras de batalha dos vários grandes nobres do território do norte pendiam nas paredes, tremulando e proclamando silenciosamente sua respectiva glória e herança.
Soou uma buzina e as portas do salão se abriram lentamente. Cavaleiros com armaduras prateadas marcharam em formação desde o exterior da porta, entrando em uníssono no salão, elevando a atmosfera ao seu ápice com seu ritmo solene. O Duque Edmundo entrou no salão sob o olhar de todos, sua figura alta como uma muralha da cidade. Ele caminhou lentamente até o palco principal, e todos espontaneamente se levantaram para saudá-lo. A cerimônia de entrega de condecorações teve início oficialmente. E na primeira fila, abaixo do palco, um jovem estava sentado em silêncio. Luiz Calvino, um barão liberal do sul. Ele era o único jovem nobre na primeira fila do salão que não pertencia a uma família tradicional do território do norte. Sua residência estava situada entre um grupo de nobres tradicionais, todos condes e viscondes com grandes feudos e vasta experiência. Assim, Luís parecia extremamente deslocado. Quem é esse? O garoto do sul? Um barão de portas abertas? Ele pode sentar-se aqui? Sussurros percorriam os assentos como uma correnteza. Alguns nobres do território do norte lançaram olhares avaliadores. Alguns demonstraram desdém, outros questionamentos, e alguns até mesmo expressaram uma clara aversão. Eles se recusavam a admitir que um jovem sem raízes no território do norte tivesse sido escolhido para ocupar um lugar de igualdade com eles. No entanto, mesmo diante dos diversos olhares e sussurros, a expressão de Luís permaneceu completamente imperturbável. Ele simplesmente ficou sentado ali em silêncio, sem qualquer ostentação. Edmundo estava de pé na plataforma elevada do palco principal, sua voz ecoando pelo salão de banquetes. Em nome do Império e como governador do território do norte, agradeço a cada general, a cada guerreiro, a cada cidadão que jamais recuou. Vocês defenderam o território do norte com seu sangue e sua força de vontade inabalável. Ele caminhou lentamente para a frente, elevando gradualmente o tom de voz. Os jurados da neve queimaram cidades e sequestraram pessoas, massacrando inocentes. Eles tentaram despertar os fantasmas da antiga Terra da Neve e destruir as fronteiras do Império. Mas eles estavam enganados. Foi você quem, com suas espadas e sangue, lhes disse que o território do norte não se renderá. É a vossa união e a vossa luta feroz que mantém a bandeira militar do Império a tremular sobre os campos de neve. Tenho orgulho de você. No ano que vem, nos condados de Mar de Gelo e Soulfall, vamos destruí-los completamente. E hoje, lembraremos desses indivíduos corajosos e concederemos recompensas por seus méritos. Porque o Império não esquecerá os guerreiros que lutaram por ele. Assim que o Duque Edmundo se sentou, um oficial de assuntos militares subiu os degraus, desenrolou um longo pergaminho e anunciou em voz estrondosa. De acordo com os resultados da revisão do Conselho de Assuntos Militares da cidade de Froshalberd, a lista de condecorações para a fase da campanha de aniquilação dos Jurados da Neve está agora sendo anunciada. Imediatamente o salão ficou em silêncio, todos prendendo a respiração, com os olhares fixos no palco principal. O oficial de assuntos militares leu em voz alta: primeiro mérito, Conde Alberto. Ele liderou a linha sul da Terceira Legião na eliminação das unidades guerrilheiras dos Jurados da Neve, aniquilando 3.700 inimigos, capturando 3 fortalezas inimigas e consolidando a linha de defesa do Cânion do Cabo do Vento. Ele foi especialmente agraciado com a medalha Escudo do Território do Norte, 30.000 moedas de ouro, mais 2.000 unidades quadradas de feudo e 1.600 cavalos de guerra militares. Conde Albert, um homem corpulento na casa dos 40, levantou-se de seu assento e subiu os degraus com uma expressão impassível. Ele se ajoelhou e Edmund pessoalmente prendeu a medalha do Escudo do Território do Norte em seu peito. Todo o salão estava solene, ninguém questionava suas conquistas. Porque ele havia mobilizado 4.000 homens, varrendo os remanescentes inimigos, e suas conquistas militares foram ilustres. Em seguida, o oficial de assuntos militares prosseguiu anunciando: segundo mérito, Conde Grant. Ela uniu as forças locais e a primeira legião da fronteira para expulsar as unidades dos Jurados da Neve que se escondiam no Condado Pinheiro da Névoa, destruindo 7 fortalezas inimigas e capturando 21 traidores. Ela recebe como prêmio especial a medalha Escudo do Território do Norte, 15.000 moedas de ouro e mais 1.500 unidades quadradas de feudo. Dessa vez, uma velha nobre de cabelos brancos como a neve se levantou. Sua expressão era solene, seus olhos penetrantes como lâminas, e ela subiu lentamente os degraus, curvando-se para receber a medalha. Seu prestígio no território do norte era extremamente alto, e nesta campanha, ela mobilizou pessoalmente as forças de um condado inteiro, estabilizando a frente noroeste. Seja por qualificação ou mérito, sua presença nesta plataforma era totalmente justificada. O salão irrompeu em aplausos estrondosos. Nesse instante, o oficial de assuntos militares ergueu a cabeça e pronunciou o terceiro nome. Isso deixou todos no salão atônitos e confusos. Capítulo 79. Mérito. Terceiro mérito, Barão Calvino, Luiz Calvino. Assim que a voz do ajudante se calou, todo o salão de banquetes instantaneamente se transformou como se uma bomba mágica tivesse sido lançada dentro dele. A atmosfera solene foi quebrada, e sussurros baixos se espalharam como uma avalanche, varrendo todo o salão de banquetes em um instante. Ele? Que piada! Quantos anos ele tem? 18? 19? E ele pode ser classificado em terceiro lugar por mérito? Será que ele usou de influência? Não se esqueçam que o sobrenome dele é Calvin. Essa é uma das 8 grandes famílias do Império. Pessoas do Sul que nem se estabeleceram no Norte há meio ano e já ganharam uma medalha desta vez. Quem acreditaria nisso? É uma solução, tem que ser uma solução. Embora ninguém o tivesse dito explicitamente, a suspeita e a hostilidade em seus olhares quase se condensaram em uma chuva de flechas, disparadas em direção a Louis, que estava sentado na primeira fila. No entanto, o jovem manteve a compostura durante todo o tempo, até que um rugido furioso ecoou pelo salão. Silêncio. Essa era a voz de Edmundo. Todos os sussurros e murmúrios cessaram imediatamente.
Mas ele não disse mais nada, apenas ergueu levemente a mão, sinalizando para o oficial de assuntos militares ao seu lado que continuasse. O oficial de assuntos militares pigarreou, desenrolou o pergaminho com as conquistas de batalha e leu em voz alta. O Barão Calvino, incumbido de explorar a cordilheira Pena de Jade, percebeu os movimentos inimigos e tomou a iniciativa de atacar. Ele avançou furtivamente 50 li durante a noite, liderando 130 cavaleiros para capturar a fortaleza inimiga e tomar a cordilheira Pena de Jade. Em seguida, ele preparou uma emboscada, usando bombas mágicas combinadas com o terreno para criar uma tática de emboscada, causando danos severos a 800 cavaleiros lobo de elite do inimigo, aniquilando todo o seu exército, sem nenhuma baixa do seu lado. Um suspiro coletivo de ar frio encheu o salão. Muitos nobres arregalaram os olhos em choque. 130 contra 800? E nem uma única baixa? Cavaleiros de lobo de elite? Não são essas as tropas de elite dos Jurados da Neve? Ele só trouxe 130 homens? O oficial de assuntos militares não hesitou e continuou anunciando. A Batalha da Crista da Pena de Jade defendeu com sucesso o ponto de estrangulamento crucial que leva ao Condado Mar de Gelo, frustrando completamente os planos do inimigo. Essa ação impediu diretamente a entrada da força principal do inimigo, permitindo que a linha de defesa norte se estabilizasse. Segundo a avaliação do Ministério dos Assuntos Militares, embora a escala dos resultados da batalha não seja tão grandiosa quanto a dos dois nobres condes anteriores, contudo, mesmo diante da extrema escassez de recursos, tropas insuficientes e forças isoladas e sem apoio, o Barão Calvino alcançou os resultados mais notáveis nesta campanha. Os nobres trocaram olhares, muitos com expressões complexas. Eles se colocaram naquele campo de batalha, no lugar daquele jovem nobre. Sinceramente, se fosse com eles, provavelmente não teriam conseguido alcançar tanto. Aos poucos, os sussurros mudaram de tom. Ele realmente tem talento. Essa classificação de mérito em terceiro lugar não é injusta. Apesar de ser jovem, sua coragem e discernimento não são simples. De fato, se a Cordilheira Pena de Jade tivesse sido perdida, quem sabe por quanto tempo mais toda a guerra teria se arrastado. Cada vez mais nobres olhavam para o jovem que estava na frente, seus olhos agora demonstrando um toque de respeito. Entretanto, aqueles que inicialmente se mostraram desdenhosos calaram-se discretamente e exibiram um sorriso. Eles começaram a ponderar. Deveriam abordar esse jovem barão na festa mais tarde. Afinal, nobres verdadeiramente capazes, desde que não haja inimizade, são bem-vindos em qualquer lugar. É claro que ainda havia algumas vozes azedas murmurando baixinho. No fim das contas, foi apenas sorte, zombou baixinho um certo jovem nobre. Se eu tivesse tido essa oportunidade, poderia ter me saído ainda melhor. Mas antes que pudesse terminar a frase, um conde idoso de cabelos brancos ao seu lado lançou-lhe um olhar frio. Não se vanglorie. Ousaria liderar seus 100 homens para atacar os Jurados da Neve? O rosto do jovem nobre ficou imediatamente vermelho, e ele não ousou falar novamente. O oficial de assuntos militares esperou até que a multidão se acalmasse um pouco e então continuou a ler em voz alta. O Barão Calvin, por demonstrar extraordinária coragem e estratégia na Batalha da Cordilheira Pena de Jade, recebe as seguintes recompensas do Duque. Uma medalha de mérito de batalha, Escudo do Norte, 20.000 moedas de ouro imperiais. Um feudo adicional de 1.000 km², localizado próximo ao seu território já existente. 800 cavalos de guerra militares, 1.500 lanceiros de infantaria padrão, 500 escudos pesados. Assim que o anúncio terminou, todo o salão ficou em silêncio. Até mesmo aqueles que já haviam testemunhado a entrega dos prêmios aos dois condes anteriores, que se destacaram por seu mérito, não puderam deixar de exclamar em espanto. Isso é demais. Um novo feudo de 1.000 km², essa é uma escala que nem mesmo um visconde poderia ter. E o Escudo do Norte? Ele o recebeu nessa idade? E Louis, de pé na frente, ouviu enquanto cada prêmio era anunciado, com uma expressão exterior tão calma quanto a água. Mas sua mão, escondida na manga, se fechou silenciosamente uma vez. Um feudo de 1.000 km², 3 vezes maior que seu território da Maré Vermelha, praticamente equivalente a receber diretamente o pacote potencial de um quase visconde. Quanto às moedas de ouro, cavalos de guerra e armas, eles o equiparam diretamente com uma força enxuta e eficaz em termos de poder de combate real. E aquele Escudo do Norte não era uma lembrança de guerra qualquer. Era concedida apenas a nobres e generais que tivessem alcançado méritos militares excepcionais no campo de batalha. A bandeira da família do homenageado seria pendurada no corredor das bandeiras de batalha do Norte como lembrança permanente. Era um símbolo de honra almejado por todos os nobres e oficiais do Norte, uma das maiores honras da região. Suas aplicações práticas também eram numerosas. Os detentores desta medalha podiam assistir e observar diretamente os conselhos da nobreza em tempos de guerra realizados no Norte, e até mesmo tinham o direito de falar, com tratamento equivalente ao de um representante consultivo de nível de conde. Ao mesmo tempo, o Império concederia direitos preferenciais de fornecimento de equipamento militar ao seu feudo. Além disso, ele poderia receber uma anuidade de 2.000 moedas de ouro do Tesouro Imperial, para desenvolvimento do feudo ou uso pessoal. Talvez não tenha sido muito útil para os dois condes anteriores, mas para Louis, foi a maior honra e recompensa. Mesmo estando mentalmente preparado, ele teve que admitir que essa recompensa era realmente muito significativa. Por mais turbulento que fosse o mundo interior de Louis, ao subir ao palco, sua expressão permaneceu tão calma e serena como sempre. Nas últimas fileiras, alguns nobres que o viam pela primeira vez não conseguiram conter um suspiro de espanto em voz baixa. Tão jovem? Ele parece ainda mais jovem do que meu filho caçula. Como ele conseguiu? Lord Yoen estava sentado na primeira fila e ao ouvir esses sussurros, não pôde deixar de demonstrar um toque de orgulho. O Barão Calvin completa 19 anos este ano. As expressões de todos mudaram ligeiramente.
Com 19 anos, ele já havia alcançado tal mérito militar. No palco, Edmund pessoalmente prendeu a medalha Escudo do Norte no peito de Louis. Este emblema em forma de escudo, prateado e azul, brilhava sob as luzes. Muito bem, Barão Calvin. Edmund deu um tapinha no ombro dele. Você provou seu valor com os resultados de suas batalhas. Ele fez uma pausa e acrescentou. Já submete um pedido a Sua Majestade o Imperador, solicitando o título de Visconde para você. Ao ouvir isso, todo o salão ficou em silêncio mais uma vez. Louis fez uma leve reverência. Obrigado, Duque. Ele não demonstrou muita emoção, como se tudo aquilo estivesse simplesmente como deveria ser. Capítulo 80. Um mundo de diferenças. O Duque Edmundo promoveu Louis não apenas por ele ter lutado bem, mas também por considerações mais profundas. Nessa campanha, muitos nobres pioneiros enviados do Sul morreram, o que já havia causado descontentamento entre as famílias aristocráticas do Sul. Embora todos soubessem que aqueles herdeiros mimados vieram para o Reino do Norte apenas para cumprir uma tarefa e obter um feudo. No entanto, um grande número de mortes simultâneas era difícil de explicar e inevitavelmente levou a suspeitas de que os nobres do Reino do Norte estavam deliberadamente usando uma faca emprestada para matar. Promover Louis, um barão pioneiro do Sul, foi a melhor resposta. Não era que o Reino do Norte fosse excluído, mas sim que eles eram inúteis demais. Se você tivesse metade da capacidade dele, teria sobrevivido e conquistado mérito há muito tempo. Louis, por outro lado, beneficiou-se dessa brecha. Assim, sem mais nem menos, Louis desceu calmamente da plataforma elevada. Seus passos eram lentos, como se o que ele acabará de receber não fosse uma medalha e uma honra muito desejadas entre os nobres, mas um ritual diário sem importância. No entanto, à medida que ele passava, os nobres, um a um, olhavam para ele com os olhos cheios de inveja evidente. Ninguém ousava mais subestimar esse barão de 19 anos. A entrega dos prêmios continuou. Os nomes dos nobres homenageados foram sendo chamados um a um, mas eram todos nomes que Louis não reconhecia. Eram basicamente todos nobres antigos do Reino do Norte. Havia muito poucos nobres pioneiros do Sul. Até que a voz do oficial de assuntos militares soou novamente. Barão Ion Tarravi, mérito militar de segunda classe. Ion, sentado na última fila, quase saltou da cadeira, despertando instantaneamente com o rosto expressando eu também tenho um pouco. Recebeu 2.000 moedas de ouro e mais 100 quilômetros quadrados de feudo. Ion deu um tapinha na coxa, com lágrimas de emoção brotando em seus olhos. Agarrar-me à coxa do chefe foi, de fato, a decisão mais acertada da minha vida. Embora basicamente apenas acompanhasse o grupo, escondendo-se na retaguarda como um torcedor, ele não se envolveu de fato no campo de batalha. Mas seus cavaleiros realmente contribuíram na Batalha da Cordilheira Pena de Jade. No entanto, ele conseguiu se aproveitar de seus méritos militares e obter uma recompensa tão grande. Ele sentiu como se tivesse comprado um bilhete de loteria por acaso e ganhado o prêmio principal. Ion deu a si mesmo um sinal de positivo mental. Como esperado de mim, realmente tenho a visão para escolher a coxa certa. Após ler a longa página com os nomes dos condecorados, o oficial de assuntos militares virou o pergaminho que tinha na mão, e seu tom de voz tornou-se repentinamente frio. Encerramento das condecorações. A seguir, será anunciado o nome daqueles que não atingiram o mérito militar. O salão ficou imediatamente em silêncio. Até mesmo os nobres que cochichavam entre si fecharam a boca. Cavaleiros blindados entraram lentamente, escoltando vários oficiais em uniformes militares nobres pela porta dos fundos. Seus rostos estavam pálidos, ainda discutiam em voz baixa, seus olhos se movendo inquietos em terror. Um deles Louis reconheceu. Cabelo encaracolado castanho dourado, aparência desgrenhada. Era Zachary Dias. Muitos nobres pioneiros do Sul trocaram olhares, uma mistura de surpresa e uma sutil alegria maliciosa brilhando em seus olhos. Enquanto isso, Ion, sentado na última fila, já estava com um sorriso de orelha a orelha murmurando, ainda tentando competir com o chefe. Agora um está no céu e o outro no inferno. Ele gostava de jogos mentais, e agora a retribuição chegou. Ele pensava que Zachary só receberia uma multa, jamais imaginando que chegaria ao ponto de entrar para a lista disciplinar. O oficial de assuntos militares estava inexpressivo, anunciando friamente. Zachary Dias, ex-comandante da Zona de Defesa da Frente Ocidental da cidade de Águia de Neve. No dia em que a guerra começou, desertou em combate e abandonou a cidade para fugir. Após verificação conjunta pelo Departamento de Disciplina Militar, a veracidade de sua alegação foi confirmada. Seu crime é imperdoável e ele foi condenado à morte. Assim que as palavras foram ditas, Zachary se debateu violentamente, recuando repetidamente, com os olhos cheios de medo e desespero. Não, eu não fugi. Eu estava em retirada tática. Meu pai é o Duque Dias. Sou filho das 8 grandes famílias. Vocês não podem me matar. Estou disposto a pagar a multa. Estou disposto a... Antes que pudesse terminar de falar, um tapa forte atingiu seu rosto, derrubando-o no chão, com sangue escorrendo do canto da boca. As pessoas lá embaixo zombaram em voz baixa. Você acha que isso ainda é o Sul? Esse truque não vai funcionar aqui. 8 grandes famílias? No Reino do Norte, isso não é nada. Um desertor. Morrer salvará a honra de sua família. Zachary continuou a lamentar e chorar enquanto era arrastado, sua voz embargada pelo completo desespero. Seu rosto, antes arrogante e bonito, agora estava contorcido como o de um cão vadio, completamente desprovido de qualquer dignidade nobre. Mas Louis, na primeira fila, apenas observou a cena em silêncio. Ele estava sentado, ereto como uma vara com a medalha do escudo do Reino do Norte, símbolo de honra, presa ao peito. 2 pioneiros descendentes da nobreza, pertencentes às 8 grandes famílias nobres do condado Pico de Neve. Um deles foi escoltado até o local da execução, chorando e implorando por misericórdia. O outro foi pessoalmente agraciado com uma medalha e coroado com glória. Uma diferença enorme.
Finalmente, o Duque Edmundo subiu ao palanque e disse: vou dizer apenas mais algumas palavras. Nesta campanha nos saímos muito bem. No próximo ano avançaremos ainda mais, deixando de defender passivamente. O Reino do Norte atacará ativamente a base dos Jurados da Neve. Sua voz não era alta, mas era incrivelmente firme. Os Jurados da Neve devem ser completamente aniquilados. Anotei seus méritos militares. Da próxima vez, quero ver mais nomes inscritos na lista de méritos. Assim que suas palavras foram proferidas, todo o salão irrompeu em uma resposta entusiasmada. A cerimônia de comemoração do pós-guerra foi oficialmente encerrada. Louis não saiu imediatamente da cidade da Alabarda de Gelo, pois ainda havia um jantar marcado para aquela noite. Estabelecer contatos com outros nobres também era algo que ele precisava fazer. Sua base no Reino do Norte era muito frágil, e ele precisava aproveitar essa oportunidade para se conectar com nobres mais úteis. E para um jovem nobre que acabará de alcançar grande mérito, esta noite estava destinada a não ser nada tranquila. E de fato, assim que o jantar começou, antes mesmo de Louis ter a chance de pegar sua taça de vinho, ele já estava cercado. O primeiro a se aproximar foi um nobre de meia idade, impecavelmente vestido, com costeletas bem aparadas. Pelo seu sotaque ficou claro que ele era um nobre pioneiro do sudoeste do Império. Ele disse com um toque de familiaridade: como era de se esperar do filho do Duque Calvin, um tigre não gera cachorro. Alcançar tal mérito militar no Reino do Norte é verdadeiramente admirável. Em seguida apresentou-se, dizendo ser um barão pioneiro de uma pequena família nobre do sudoeste. Assim como Louis, ele estava entre o primeiro grupo de nobres herdeiros a atender ao decreto pioneiro e vir para o Reino do Norte. Para ser honesto, nós, do Sul, não temos uma vida fácil aqui, disse ele, baixando a voz. Se o Senhor estiver disposto a guiar seus irmãos, certamente ninguém o decepcionará. Aquela frase, guiar os vossos irmãos, soava quase como um pedido de súplica, com um toque de ansiedade e até mesmo de bajulação em seu tom. Louis manteve-se impassível na superfície, mas seu coração se comoveu levemente. Ele não era alheio. Tudo o que o barão dizia dava a entender. Nós, sulistas, precisamos nos manter unidos para nos aquecermos, e Louis deveria ser o líder. Para ser honesto, a ideia era um tanto tentadora. Mas ele tinha acabado de se firmar. Se formasse facções muito cedo, isso facilmente despertaria ciúmes. Sem mencionar que ele não sabia nada sobre a verdadeira situação financeira da família do barão, nem sobre a força e o caráter do próprio barão. Você fala com muita arrogância. A guerra no Reino do Norte não cessou. Estamos todos no mesmo barco, disse Louis, erguendo seu copo com um leve sorriso e respondendo com perfeição. Se houver oportunidade, certamente trabalharei com todos vocês para o desenvolvimento mútuo. Parecia muito acolhedor, mas na realidade não continha promessa alguma. O barão de meia-idade queria dizer mais, mas assim que abriu a boca, com a taça de vinho ainda instável na mão, outros nobres avançavam continuamente. Capítulo 81. Banquete. O barão estava prestes a dizer algo mais, mas sua boca foi interrompida no meio da frase. Lord Louis. Uma voz cordial interrompeu de repente. Um jovem nobre, todo sorridente, aproximou-se com o rosto repleto de bajulação. Você agora é meu maior ídolo no norte. Antes que ele terminasse de falar, outra pessoa se intrometeu, um nobre de meia-idade vestido com um robe de brocado e com cabelos brilhantes. Seria digna de vossa senhoria honrar meu território com uma visita algum dia? Certamente prepararemos o melhor vinho e o mais tenoveado assado. Imediatamente depois, como se uma represa tivesse sido aberta, mais pessoas começaram a invadir a área. Um a um, eles chegaram com sorrisos aduladores, segurando taças de vinho, cercando Louis para cumprimentá-lo, brindar a ele e entregar-lhe cartões com seus nomes. O barão do sudoeste só pôde assistir impotente enquanto era empurrado para fora pela multidão com uma expressão um tanto constrangida. Louis, no entanto, manteve seu sorriso educado, respondendo aos cumprimentos, mas atento à distância entre eles. Agradeço os elogios, certamente farei uma visita quando tiver oportunidade. Vossa Senhoria me lisonjeia, e eu também admiro muito a conduta dos meus antecessores. Cada frase era impecável, nem muito próxima nem muito distante. Mas havia gente demais, e por mais calmo e meticuloso que fosse, ele logo se sentia sobrecarregado. Nesse instante, um assistente elegantemente vestido aproximou-se discretamente e sussurrou em seu ouvido. Lord Louis, o Duque solicita sua presença. Com licença. Louis aproveitou a oportunidade e se retirou graciosamente. Assim, sob os olhares de admiração da multidão, ele foi conduzido pelo assistente para fora do salão de banquetes e em direção à sala de recepção do Duque. O Duque Edmund já estava sentado lá, acompanhado por mais de uma dúzia de nobres com auras impressionantes. Louis, permita-me apresentar algumas pessoas. O Duque sorriu e começou, apresentando-as uma a uma. Louis. Este é o Conde Alberto e este é o Conde Grant. Todos eram bastante famosos no norte. Essas pessoas deviam ser os dragões celestiais do norte. Um descendente da família Calvin certamente não é medíocre. A primeira frase de Albert carregava um tom de aprovação. Há muitos que sabem lutar hoje em dia, mas poucos são tão excepcionais quanto você. Vocês realmente destruíram um posto avançado dos Jurados da Neve com apenas cerca de 100 homens, continuou o Conde Grant que estava ao lado dele. Louis respondeu calmamente, foi principalmente sorte, não me atrevo a levar o crédito. Bendito. Conde Grant bufou, muito melhor do que alguns jovens impulsivos que começam a contar histórias assim que uma batalha termina. O Duque Edmundo observou isso, sentindo-se ainda mais satisfeito. Ele deu um leve sorriso e aproveitou a oportunidade para dizer, eu o convidei aqui hoje também na esperança de que ele possa se integrar mais rapidamente ao nosso Círculo do Norte. Os nobres trocaram olhares, com um toque de surpresa nos olhos. Esse jovem, não acabou de vencer uma batalha? Embora fosse realmente impressionante, o Duque parecia estar levando a situação muito a sério. Mas todos os presentes eram vassalos de Edmundo, então, naturalmente, ninguém o contradiria abertamente.
O Conde Alberto pensou por um instante, depois simplesmente ergueu o copo com um tom cordial. Embora jovem, seu futuro é ilimitado. Parece que teremos aqui mais um excelente companheiro. Luís sorriu e ergueu seu copo em resposta. Obrigado pela sua gentileza, não deixarei de corresponder às suas expectativas. Os poucos que estavam presentes sorriram e acenaram com a cabeça, e depois de algumas gentilezas, a conversa mudou lentamente de rumo. Os nobres começaram a discutir a questão mais premente, o inverno. A neve deste inverno provavelmente chegará mais cedo. As casas na minha região estão apenas parcialmente reparadas. Não sei quantas pessoas mais morrerão congeladas. Isso é fácil de resolver. Basta comprar mais escravos do sul quando chegar a primavera. O problema é que os escravos estão ficando cada vez mais caros. Receio que não conseguiremos arcar com os custos no futuro. Hahaha, na pior das hipóteses, podemos ir para o norte e trazer alguns bárbaros de volta. Isso não vai funcionar. Bárbaros são difíceis de controlar. Os nobres conversavam animadamente, discutindo assuntos sérios com um tom leve e informal, como se estivessem falando de alguns animais domésticos. Louis não interrompeu, apenas escutou em silêncio, mas sua expressão tornou-se cada vez mais sombria. Ele também não conseguiu escapar do problema do inverno. A vitória na Cordilheira Pena de Jade lhe trouxe novas terras, o que naturalmente o deixou muito feliz. Mas por trás dessa recompensa havia 3 vezes mais território, várias vezes mais população e inúmeros problemas. Além disso, a situação deste ano foi um tanto peculiar. Uma guerra em larga escala acabará de ocorrer e os recursos se tornariam ainda mais escassos. Ele sabia muito bem que se os preparativos fossem insuficientes após o inverno, não seriam apenas algumas pessoas que morreriam sob seu comando, mas milhares e milhares de vidas. No entanto, o território da Maré Vermelha ainda conseguiu lidar com a situação. Graças ao peixe defumado e à colheita deste ano, eles conseguiram manter temporariamente o sustento básico. As casas também eram suficientes, e havia até mesmo fontes geotérmicas no território, então as pessoas não morreriam congeladas por enquanto. Mas essas áreas recém-conquistadas, os plebeus vestiam roupas finas de linho, e os telhados ainda estavam apodrecidos. Uma forte nevasca poderia muito bem ser um desastre. Esses antigos nobres falavam com leveza, mas suas famílias cultivavam a terra no norte há muitos anos, com raízes profundas. Um inverno rigoroso não lhes causaria danos graves, e eles não se importavam com a vida das pessoas comuns, as mais humildes. Se a população fosse insuficiente na primavera do ano seguinte, eles simplesmente gastariam dinheiro para comprar mais do sul. Ei, os escravos estão todos ocupados novamente. Isso era muito mais fácil do que garantir a sobrevivência dos escravos. Mas Louis ainda não conseguia ser tão frio e calculista. Ele ainda queria salvar mais pessoas. Prepare mais comida, conserte mais casas, prepare mais lenha. Mas um desafio como esse exigiria muito mais esforço. Enquanto Luís ponderava silenciosamente sobre como libertar seu território, a conversa dos nobres tomou outro rumo. Esses nobres pioneiros são uma verdadeira piada, todos eles inúteis. As lutas só causam problemas, e o desenvolvimento territorial só desperdiça dinheiro. Muitos deles morreram nesta guerra, no entanto. Que bom que se foram. Alguém zombou. Isso nos poupa o trabalho de limpar a sujeira que eles faziam. Por um instante, alguns ecos de concordância ressoaram suavemente na sala de recepção. Ninguém percebeu que Luís, sentado tranquilamente ao lado, era um dos chamados nobres pioneiros. Mas sua expressão não mudou. Ele simplesmente pegou sua xícara em silêncio e tomou um pequeno gole de vinho. Na verdade, Luís era diferente daquelas pessoas. Ele não era o inútil de quem falavam, que se saía melhor do que a maioria dos nobres do norte. Precisamente por isso, eles se esqueceram de que esse jovem era originalmente apenas um novo nobre que havia sido exilado. Mas nem todos os nobres pioneiros são inúteis. O Conde Alberto lançou um olhar para Luís e acrescentou casualmente. O Duque Edmund sorriu, aproveitando a oportunidade para mencionar algo que havia preparado para informar a todos com antecedência. Falando em pioneirismo, disse ele casualmente, mas de uma forma que chamava a atenção, houve algumas movimentações por parte de Sua Majestade recentemente. Todos fizeram uma pequena pausa. Sua Majestade pretende expandir-se para o sul dentro de alguns anos, visando aqueles pequenos países do sudeste. Edmund sussurrou. Ele quer que nosso norte forneça alguns reforços de cavaleiros. Assim que ele terminou de falar, o ar ficou imediatamente tenso. Somos nós de novo? Conde Grande franziu a testa. Nem sequer conseguimos terminar as nossas próprias guerras. Exatamente. Os sulistas só sugam nosso sangue, reclamou outro nobre. Capítulo 82. Casamento. Somos nós de novo? Grande franziu a testa. Nem sequer conseguimos terminar as nossas próprias guerras. Desta vez é diferente, disse o Duque Edmund, com um olhar significativo que percorreu todos. Depois que tudo estiver concluído, as terras do sul poderão ser divididas. Ao ouvir essas palavras, o salão de recepção mergulhou em um breve silêncio. Em seguida começou uma cacofonia de discussões. Esse é um bom lugar. É muito melhor do que o nosso barranco congelante aqui. Será que Sua Majestade finalmente se lembrou de nos compensar? Ah, compensar? Isso claramente nos transforma na faca para retalhar aqueles velhos no sul. Mas essa faca eu estou disposto a enfrentar. Esses inúteis do sul, quem eles podem derrotar? Nós ainda teremos que suportar o peso. Se for preciso lutar, lutaremos. Enquanto conseguirmos território, irei para a linha de frente. Risos, sussurros e brindes foram se entrelaçando gradualmente.
Uma atmosfera de excitação pairava no ar, e até mesmo os olhos de alguns nobres inicialmente indiferentes brilharam. As terras do norte eram demasiado inóspitas. Só o preparo de lenha e comida para o inverno ao longo do ano já seria suficiente para sufocar uma baronia. Cada desastre de neve, cada epidemia no gado, cada guerra, e assim por diante, eram realidades que eles tinham que enfrentar. Mas o imperador havia falado, contanto que enviassem tropas, contanto que vencessem. Eles podiam sair dessa terra congelada e coberta de neve e entrar no sol escaldante e nas florestas de árvores frutíferas do Reino do Sul. O que isso significava? Menores despesas com segurança, impostos mais altos, rotas comerciais mais férteis, população mais valiosa. Um feudo que poderia verdadeiramente ser transmitido por 3 gerações, proporcionando à família um bom caminho para a sobrevivência. Esses nobres do norte estavam há muito acostumados a lutar em meio a nevascas, dependendo da guerra para ganhar a vida. Ora, com uma oferta tão tentadora, como poderiam resistir? Ao cair da noite, o banquete terminou em um ambiente animado. Os nobres saíram em grupos de 2 ou 3, com suas risadas e o aroma do vinho ainda pairando no salão. Luís, no entanto, foi retido pelo Duque Edmundo. Apenas algumas lâmpadas permaneciam acesas no salão, sua luz aconchegante, e a expressão do Duque era afável. Muitas pessoas morreram na batalha da cidade da Águia da Neve, disse o Duque Edmundo, com um tom de tristeza na voz. Especialmente os nobres do condado de Pico da Neve sofreram pesadas perdas. Louis não disse nada, apenas ouviu. A família Firs está acabada. A maior parte de seu território foi recuperada e uma pequena porção foi dada a parentes distantes. Agora, o condado Pico de Neve está sem líder. O tom do duque mudou, revelando um sorriso significativo. Quero que você seja o prefeito do condado Pico de Neve. Louis ficou atônito por um momento, seus olhos mudando sutilmente. Ser monitor era mais do que apenas um título. Isso significava que ele podia supervisionar o destacamento militar de todo o condado Pico de Neve, com o direito de mobilizar nobres cavaleiros. Ele também podia, em tempos de guerra, recrutar diretamente plebeus, construir defesas e reunir suprimentos. Isso significava que ele podia, em nome do império, cobrar impostos das aldeias, vilas e territórios afiliados dentro do condado e, claro, também podia ficar com uma parte para si. Isso também significava que ele podia presidir os conselhos distritais, mediar disputas entre nobres e atuar como árbitro da região. Um terço senhor da guerra, um terço funcionário administrativo, outro terço chefe de gangue e o resto como um diretor preocupado de um comitê de bairro. Os direitos e benefícios a serem obtidos eram consideráveis. Louis ficou muito tentado. Mas ele também sabia que isso não era apenas uma recompensa. Ele também teria que arcar com as obrigações correspondentes. Você sabe o que isso significa, disse o Duque. Aquele lugar não é mais um terreno vazio, é uma bagunça. Eu estou disposto a assumir essa responsabilidade, respondeu Louis em voz baixa. Edmund assentiu com a cabeça e acrescentou. O condado Pico de Neve sofreu pesadas perdas após a guerra. Muitos plebeus morreram e refugiados estão dispersos. Se você tiver condições, pode ajudá-los. Claro, tudo isso é culpa daqueles idiotas da família Firs. Não vou te culpar se você não conseguir, mas espero que consiga. Louis ficou em silêncio por um momento, depois assentiu com a cabeça. Eu já tinha planejado fazer isso. O Duque Edmund deu um tapinha em Louis, demonstrando aprovação, mas seu olhar era um pouco excessivamente adulador. Louis também percebeu que o olhar era um pouco estranho, mas não conseguiu identificar exatamente o que estava errado, apenas acenou educadamente em agradecimento. No entanto, o que ele não sabia era que no início daquela tarde, Edmund já havia escrito uma carta e a enviado secretamente para a residência do Duque Calvino. O tema da carta se resumia a 2 palavras, aliança matrimonial. Isso não foi um capricho repentino. Na verdade, Edmund já havia considerado a ideia de uma aliança matrimonial alguns meses atrás. Ele sempre incentivou os descendentes de sua família a se casarem com magnatas do sul. Essa era sua tradição e estratégia há muitos anos. Afinal, o norte era frio e inóspito, os recursos eram escassos e se quisessem garantir um futuro, precisavam expandir-se para o sul. E ele próprio já há muito tempo pretendia lançar as bases para os feudos do sul que poderia adquirir no futuro. A aliança matrimonial era a forma mais estável de obter apoio político. Mas esse tipo de aliança matrimonial não poderia ser com qualquer pessoa. Eles precisavam ter um status social compatível e também possuir caráter e habilidades admiráveis. E agora sua única filha em idade de casar era Emily. Sua filha caçula, a quem ele mais amava, era inteligente, gentil e nada problemática. Embora ele tivesse considerado casá-la com o herdeiro de um certo duque do sul, a ideia de enviá-la sozinha a 1000 milhas de distância o fez desistir. Foi somente após o fim da Batalha da Cordilheira Pena de Jade que o jovem nobre chamado Luís Calvino surgiu. Ainda jovem, ele foi capaz de liderar uma equipe em incursões, armar emboscadas e aniquilar inimigos, acelerando sozinho a situação de guerra no norte. E ele também era da linhagem direta da família Calvin. A família Calvin, também uma das 8 grandes famílias do Império, estava estabelecida na província Sudeste, controlando diversos portos importantes e vastas salinas do Império. Era uma das famílias aristocráticas mais importantes do Conselho Nobre. Linhagem, conquistas militares, habilidade e perspectivas. Louis tinha tudo o que deveria ter. Além disso, essa criança não era impetuosa, agia com discrição, sendo capaz tanto de humildade quanto de ações decisivas. Isso incluía suas respostas no banquete, suas conversas ponderadas com as pessoas e sua postura calma e confiante quando estava em meio à multidão.
Além disso, cartas secretas de Bond e Gibson mencionavam que essa pessoa era altamente estratégica e certamente alcançaria grandes feitos no futuro. Mais importante ainda, o território de Louis ficava a apenas alguns dias de viagem da cidade da Alabarda de Gelo, então, mesmo que sua filha sofresse alguma injustiça, ela poderia retornar a qualquer momento. E a família Calvin, para seu próprio benefício, muito provavelmente concordaria com esse casamento. Assim, a carta de noivado matrimonial voou em direção à província do Sudeste. O Duque Calvino acordou pontualmente às 6 da manhã, como de costume. Em seguida, realizou os exercícios matinais que mantinha há 20 anos, acrescentando por acaso tijolos e telhas à família. Após se lavar e trocar de roupa com tudo em ordem, ele entrou em seu escritório em passos tranquilos. O mordomo apresentou silenciosamente uma nova pilha de cartas, que se amontoavam como uma montanha. Duque Calvin estava folheando os livros quando, de repente, parou. Ele escolheu uma carta lacrada com cera azul escura e escrita com uma caligrafia firme. Edmund, quem é esse? Ele olhou atentamente para a assinatura, confirmando que não se tratava de algum nobre de terceira categoria que tivesse escrito um nome errado. Ele finalmente determinou que foi escrito pelo governador do território do norte, Duque Edmund. Aquele Duque do Norte? Por que ele está me escrevendo de repente? Embora ele e Edmund fossem ambos patriarcas das 8 grandes famílias do Império, geralmente tinham pouca ou nenhuma interação. Com a cabeça cheia de perguntas, ele abriu a carta. Aliança matrimonial? O Duque Calvino quase cuspiu o chá na carta. Capítulo 83. A terceira carta do Norte. O Duque Calvino desdobrou a carta e, após ler algumas linhas, seu olhar parou em 2 palavras. Aliança matrimonial? Ele quase cuspiu um gole de chá. Quem? E com quem? Seu olhar percorreu rapidamente o corpo para baixo, lendo 10 linhas de uma só vez, até que se fixou naquela única linha. Casar sua terceira filha, Emily Edmond, com Louis Calvino. Ele sentiu todo o seu corpo enrijecer. Ele se lembrou de Louis, seu 8º filho. Sua primeira impressão foi de que ele tinha pouco talento, pouca ambição e não se esforçava nem competia. Um típico filho de nobre que se contentava em levar a vida sem grandes ambições. Foi por isso que o enviou para o território do norte, considerando isso uma forma de desperdício, já que nunca teve a intenção de que ele herdasse nada. Mais tarde, o velho mordomo Bradley o mencionou algumas vezes em suas cartas, dizendo que Louis havia administrado o território remoto e desorganizado do território do norte de forma ordenada. Ele chegou a encontrar uma mina de medula óssea mágica no território do norte, que realizava transações mensais com a família Calvin, proporcionando uma renda significativa e estável. Ele ficou satisfeito ao ouvir isso e aprovou casualmente alguns recursos, permitindo que Louis ganhasse uma posição firme no território do norte. Vale a pena investir nele, pensou ele na época, mas foi só isso. Depois disso, ele ficou ocupado com outros assuntos e não deu mais atenção ao assunto. No fundo, Louis sempre foi um filho útil, mas não essencial. Apenas uma peça menor no tabuleiro. Ele jamais imaginaria que agora o Duque Edmond lhe proporia especificamente uma aliança matrimonial, desejando casar sua amada filha com ele. Essa não era uma atitude comum. Algo que eu desconheço deve ter acontecido. Ele imediatamente chamou o mordomo. Há alguma carta sobre Louis? Sim, Vossa Graça. O mordomo, com calma e precisão, retirou uma carta da grossa pilha de correspondências e a entregou com ambas as mãos. Este aqui chegou hoje, acrescentou. O Duque Calvino pegou a carta, rasgou o selo e desdobrou as páginas, franzindo a testa enquanto lia. Essa carta detalhava principalmente as atividades recentes de Louis, e a primeira frase já fez suas pálpebras tremerem. Recebi ordens para explorar a Cordilheira Pena de Jade. Infiltrei-me 50 ali à noite e liderei 130 cavaleiros para capturar uma fortaleza inimiga crucial. Cada detalhe subsequente era mais chocante que o anterior. Armamos uma emboscada, aniquilamos 800 cavaleiros de elite da cavalaria dos lobos inimigos, sem nenhuma baixa do nosso lado. O fluxo contínuo de informações quase fez seus olhos saltarem das órbitas. O quê? Um ataque noturno de 50 ali? Liderando 130 cavaleiros para aniquilar 800 soldados de elite? E todos sobreviveram? Que tipo de gênio militar é esse? E ele foi especialmente agraciado com a medalha Escudo do Norte. Recebeu póstumamente um feudo de 1000 km² e foi promovido a governador do condado Pico de Neve. Um governador com 19 anos. O duque dobrou a carta com cuidado, recostou-se na cadeira e baixou a cabeça, pensativo. Isso já não podia ser descrito como bom ou digno de nota. Isso não é invenção, é? Murmurou ele, como se questionasse o conteúdo da carta. Mas ele se acalmou rapidamente. Mesmo que Louis tivesse audácia, o Duque Edmond não entraria no jogo dele. A autenticidade dessas conquistas militares poderia ser facilmente verificada. Com apenas 19 anos, e com tão poucos recursos dados pela família Calvin. Mesmo assim, ele conseguiu transformar o território do norte de cabeça para baixo, literalmente lutando para se tornar governador. O Duque Calvino admitiu que, de fato, o havia julgado mal. Ele se lembrou subitamente de que Louis sempre fora um pouco quieto demais desde jovem. Diferentemente das outras crianças que competiam ferozmente, ele estava sempre um passo atrás, muito obediente, como se não tivesse desejos no coração. Na época, ele achava que a criança não tinha ambição, mas olhando para trás agora, talvez ele estivesse fingindo. Acreditando que não tinha chance de herdar o título, fingiu ser medíocre deliberadamente, querendo sair da província do Sudeste mais cedo para evitar a rivalidade entre irmãos, em seguida, ir para o território do Norte para ascender ao poder. Embora não se compare aos seus 2 irmãos mais velhos, ele não pode mais ser tratado como uma figura marginal.
Ele lançou um olhar rápido para a carta do Duque Edmond sobre a mesa, e sua expressão foi ficando gradualmente séria. Ele começou a avaliar os prós e os contras dessa aliança matrimonial. Edmond, conhecido como Senhor do Norte, era praticamente um rei sem coroa entre os nobres do território do Norte, acima de quase todos, o núcleo inabalável de toda a Terra do Norte. Embora Louis fosse anteriormente apenas um membro marginal da família Calvin, com suas conquistas militares no território do Norte, ele agora possuía um feudo tangível e uma medalha, Escudo do Norte. Mais importante ainda, ele agora era o governador do condado Pico de Neve. No Norte, essa já era uma força considerável, capaz de atuar como representante da família Calvin no território do Norte. Se esse casamento der certo, disse o Duque Calvino, estreitando os olhos, será uma rota de fuga para nossa família Calvin no território do Norte. Sua família Calvin, na província Sudeste, embora rica, vinha enfrentando uma situação cada vez mais difícil nos últimos anos. A influência da família imperial havia se estendido demais. Eles favoreciam fortemente assessores de confiança, promoviam novos nobres e constantemente inseriam nobres meritórios e facções burocráticas na fronteira Sudeste, sem mencionar as intermináveis rodadas de auditorias e aumentos de impostos. Aparentemente, o objetivo era equilibrar o poder, mas, na realidade, tratava-se de tomar terras, pessoas e lucros. O objetivo era singular: desarmar as famílias nobres. No Porto, 3/10 dos lucros tiveram que ser cedidos nos últimos anos para sustentar os novos nobres na capital imperial, zombou o Duque Calvino. Recentemente, esse magnata local do Sudeste estava, metaforicamente, tendo um pedaço de si mesmo retirado para virar ensopado todos os anos. Se ele conseguisse se conectar com essa força crescente no território do Norte, talvez pudesse garantir mais rotas de fuga antes que a situação mudasse. Quanto à família Edmond, embora também desejassem estender sua influência para o Sul, não queriam se envolver completamente nas lutas pelo poder no centro do Império, e uma aliança matrimonial era um excelente método. Além disso, ambas as famílias pertenciam a uma das 8 grandes famílias, o que os tornava um par ideal. O Duque Calvin assentiu levemente com a cabeça. A única desvantagem era que o imperador não gostaria disso. Ele detestava qualquer ligação entre as 8 grandes famílias. E o atual imperador gozava de imenso prestígio e agiu com rápida decisão, tendo efetivamente tornado as 8 grandes famílias impotentes. Mesmo que as 8 grandes famílias se unissem de verdade, não conseguiriam ferir um único fio de cabelo dele. Então todos eles perseveraram e todos eles esperaram, aguardando que este imperador idoso venha a falecer naturalmente, e que o próximo imperador assuma o poder. De preferência, um herdeiro mais fácil de manipular e mais disposto a fazer concessões ascenderia ao trono. E aquele dia, ao que parecia, não estava longe. Ele fechou os olhos, recordando sua última audiência com o imperador na capital imperial. Era uma figura frágil e idosa, sentada em um trono de ouro. Naquele ano, ele já tinha 97 anos. Não duraria muito mais tempo. E quanto aos herdeiros? Cada um foi mais decepcionante que o anterior. O terceiro príncipe, o único amplamente favorecido, alcançara fama na juventude, era habilidoso no comando militar e gozava de imenso prestígio popular. No entanto, há 6 meses, durante uma visita ao seu território, ele acidentalmente caiu em uma fossa séptica e se afogou no local. Duque Calvin soltou um resmungo baixo, com os olhos extremamente frios. Um cavaleiro do pico cai, acidentalmente em um poço de esgoto? Uma piada. Isso foi um assassinato. Isso foi uma humilhação. Descaradamente diante do mundo inteiro, humilhando a família imperial, humilhando este imperador. Isso provavelmente foi feito por alguma antiga família nobre, como forma de retaliação contra o imperador. Naturalmente, houve consequências. Nos últimos 6 meses, o imperador havia se envolvido ainda mais pessoalmente na governança, promovendo apenas seus confidentes de confiança, novos nobres e funcionários leais de famílias eruditas. Sua vigilância contra os antigos e grandes nobres havia atingido o ápice. Portanto, mesmo um simples pedido de aliança matrimonial poderia despertar suspeitas. Este assunto deve ser tratado com o máximo cuidado. Ele recostou-se na cadeira, pegou uma folha de papel e molhou a caneta na tinta. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.